Muito boa noite, estamos aqui mais uma noite com o CaseCast, um episódio muito especial com o Roberto e a Cláudia. A gente está muito feliz de trazer eles aqui. Vai ser um episódio em família, um casal empreendedor que a gente conhece, um parceiro nosso, Roberto, aí. Então acredito que vai ser um episódio muito legal. O Bruno vai dar um recadinho aí. Primeiro episódio número 6. Aí, vamos deixar de registrar. O Paulo não tá aqui, mas Não, tem que ser o episódio. Bom, pessoal, primeiramente vamos agradecer os nossos patrocinadores, que é o pessoal que nos fortalece, que nos ajuda. Hoje, inclusive, tem um patrocinador aqui com a gente hoje. Falar um pouco do Casa Aliança, supermercado, há mais de 40 anos em Oswaldo Cruz. Nosso parceiro, mandar um abraço pro César e pra Débora. A 77, depois o Roberto comenta e a Cláudia, né? Não sei se está sem moral lá. Bom, a 77, o Filipão, nosso parceiro, os vestindo novamente, né? Sempre contribuindo aí com a gente. A Elegância, aqui está um pouco do exemplo de vocês do que é a Elegância, aquela empresa familiar, né? Empresa do papai, do Tato. Do papai, do Tato. Gera Materiais de Construção, do Olavo e do seu Eli. Mandar um abraço pro Olavo e parabéns aí pela inauguração do novo empreendimento. Muito bom. Tamo junto. E a Odonto Company, que é o nosso parceiro aqui desde o início. Agradecemos de coração, né, a confiança no nosso trabalho até hoje. Agradecer também a Master Soluções, a Versátil Imóveis e a IES, com o Paulo aí que está com a gente aí. Foi as que começaram tudo isso. Foi, né? foi os idealizadores. Mandar um abraço para todos aí que nos apoiam. É isso aí, Roberto. Fala pra gente um pouquinho aí. Quem que é o Roberto? Se apresenta, depois a gente vai falar um pouquinho da Cláudia também. Conta pra gente um pouquinho, vai. Quem que é o Roberto? Cara, em primeiro lugar, boa noite, né? Boa Bruno, noite. boa noite aí, né? Para vocês aqui, né? Marcelo, a gente chama de Marcelinho, né? Marcelinho. Também, né? E eu quero dizer que é uma honra, né? Estar aqui com vocês. A gente sempre vê, né? Na internet, né? E, puxa vida, que gostoso, né? Nós temos pessoas como vocês que vêm, valorizam, né? As pessoas de Oswaldo Cruz, da região, né? Porque é o nosso povo, né? Nós aqui, né? Então, eu me sinto muito honrado e quero publicamente, né? Agradecer a eles que tiveram essa ideia, né? E que venham mais gente, né? Que venham pessoas assim e é gostoso que a gente aprende com as pessoas, né? Sempre aprendendo exatamente. e vendo. E aí, às vezes, fala assim, nossa, eu não sabia que o Oswaldo Cruz tinha isso, né? Então, vocês estão de parabéns por essa ideia, tá bom? Obrigado. Vixe, a gente agradece muito. E da minha parte, eu sou o Roberto, né? Beto, Betão, do jeito que quiser chamar, né? Vários apelidos. Tenho 55 anos, sou cirurgião dentista, tenho empresa, né? Tenho Odonto Company, tenho outras empresas também. E a gente, maior definição nossa, né? Um cara de família, um cara lutador, sonhador, né? E que não acredita quando as coisas não vão... tipo, tem que dar certo, né? Uhum. Então, um cara que vai pra frente, né? Não se até dar conforma certo. até não dar Se certo. não der certo, vamos tentar outra vez. Persistência, a palavra. Então, é isso, eu sou um cara assim, né? Um cara persistente, um cara que se cai e levanta, né? E acho que eu sou um pouquinho empreendedor, né? Não, isso é importante. Aparecendo. Diz que é. Vamos ver, mais ou vamos ver. menos, mais ou menos. Roberto, então, vamos agora apresentar a Cláudia, por favor. Foi um prazer estar Quem com que a é? Cláudia aqui. Lá vai eu falar, né? Primeiramente, muito obrigada, né, pela oportunidade que vocês estão dando para nós. Como o Roberto já disse, eu acho que é muito legal para a cidade, para a região e para todas as pessoas que vão alcançar, porque a internet vai muito longe, né? Então, parabéns porque vocês trouxeram isso aqui para nós. E é um prazer estar aqui, estar com vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, né, Bruno, Marcelo. E quem é a Cláudia, né? Cláudia é a esposa do Roberto, também empreendedora, porque hoje eu sou empresária, mas também sou advogada, né? Mas hoje em dia, acho que eu sou mais conhecida como a mãe do Gabriel e da Carol, né? A gente vai ficando mais velha, mas o tempo vai passando. Mas é isso, eu moro em Oswaldo Cruz há 31 anos, que eu moro aqui, né? E desde que eu estou aqui também, a gente sempre lutando para crescer junto nesta cidade, né? E trazendo o melhor que a gente pode, fazendo o bem, fazendo aquilo que a gente pode, né? Isso aí. Muito Maravilha. bom. Agora vamos um pouquinho lá para trás. Vamos lá. Falar um pouquinho da história do Roberto. Vamos lá. Filho do Mariano e da dona Zenilda.
começou ali empreendedorismo naquela época já, né? Da família. Já, eles têm a veia empreendedora, né? Meu pai, minha mãe e minha avó. Eu conto a história da minha avó, que foi uma senhora que ela veio de Ocauçu e veio para Oswaldo Cruz logo depois do pós-guerra. E ela começou assim, a trabalhar, ele queria estudar e estudou meus 2 tios e minha mãe. Então, minha mãe formou professora, meu tio também, meu outro tio trabalha no Banco do Brasil, todos eles estudaram e ela trabalhava de costureira. E é interessante, como eu falo que ela é empreendedora, porque um dia chegou uma pessoa que vendia essas máquinas Singer, né? Uhum. E aí ela falou, mas eu não tenho condições de comprar essa máquina Singer, porque é muito caro na época, né? Imagina, uma pessoa que morava bem distante do centro, né? Inclusive lá na Vila São José, né? Onde mora até hoje a minha tia, né? Então, ela conseguiu dessa pessoa deixar essa máquina para ela e falou, olha, se eu vou pagando, você paga todo mês, então eu venho aqui receber todo mês. E ela costurava vestidos de noivo, de casamento, né? De um monte de coisa. E foi assim que eles formaram, né? Todos eles estudaram. Naquela época, você imagina, isso há, sei lá, 60 anos atrás, né? Dificuldade muito maior. Hoje você tem a internet, você tem condição de estudar, mas antigamente era muito difícil, né? O meu pai também, nasceu em Bernardes, depois foi para Dracena, depois foi para Santos, trabalhar em Santos, jovenzinho, aprendeu a profissão lá de protético, né? E aí depois voltou para cá, casou com a minha mãe, sempre trabalhando, sempre lutando, querendo que os filhos estudassem, né? Então, meu irmão também formou em odontologia, a Marilda também se formou, mas não quis trabalhar no ramo, né? Uhum. Então, eles sempre preocuparam, né? Da gente ser. Então, acho que um pouco que a gente fez para os nossos filhos, né? Já vem também lá já vem vindo. Né? Os pais da Cláudia também, né? Estudou, ela advogada, né? Isso. Minha mãe comerciante sempre, eu fui criada atrás de balcão, né? Família de empreendedor, os dois. Vendendo tecido. Já vendi muito tecido, confecção onde, e desenhava os modelos. Tupã mesmo. Vocês eram de Tupã. A Cláudia desenha excelente. Ela tem o dom de desenhar como a mãe dela, né? Mas ela consegue desenhar maravilhosamente bem, né? Então, a gente sempre teve com as pessoas, né? Então, se pudesse resumir, assim, a gente sempre teve ligado com as pessoas. Né? As pessoas sempre estiveram do nosso lado, sempre cuidando das pessoas, sempre buscando algo que não só nos beneficiasse, mas que beneficiasse também outras pessoas junto, ao nosso redor, né? Então, eu vi isso na nossa família, sabe? Desde o início, dos pais, dos avós, né? E graças a Deus, né? Estamos aqui, né, Bruno? Chegamos até aqui, graças a Deus, né, Marcelo? Muito bom. Eu penso que o empreendedor, no caso, é um sonhador que corre atrás. É isso mesmo. Que é o que você está falando, resumindo da família de vocês, comerciantes. Porque a pessoa que trabalha salariado, não desmerecendo, obviamente, mas tipo assim, às vezes eu ganho lá X valor e pra mim tá bom, vou ver com isso agora o resto da vida. Determinada profissão, ou ganhando muito, ou ganhando médio, ou ganhando até pouco, mas a pessoa que vai pro comércio, que vai ser independente, eu vejo que ele arrisca. É o sonhador que executa aquilo que ele procura. Eu tenho uma definição, né, que nós falamos assim, que a definição do empreendedor do empresário. O empresário é o cara pé no chão, que é a Cláudia. É verdade. O empreendedor sou eu. Eu seguro um pouco ele. Né? Vai, quebra a cara, né? E tal, levanta, vamos. Tem que ter o equilíbrio da Cláudia. Ela é o equilíbrio, né? Ela é a balança. Isso, é a balança. Então, é o sonhador. E isso, só mesmo quem passa, né? O empreendedor entende. Porque como que você, num país que você paga quase 50% de impostos, que você tem um monte de cargas tributárias, complexidade de tudo. Né? E ainda você paga um monte de coisa para você trabalhar. Aí você só pode ter dom. Eu acho que então definir isso como um dom, né? O empreendedorismo é um dom que você nasce com isso, porque a dor ela não te incomoda a ponto de você largar. Né? Você percebe que o empreendedor de verdade ele vai, se ele não der certo ele vai outra vez, ou ele muda lá, mas ele vai. Ele não para. Né? Aos trancos e barrancos. Como casal, né? Eu vejo assim, que eu achei bacana também vocês terem convidado o casal para vir, né? Não, isso é legal. Porque, assim, quando nós casamos, nós somos um, né? Então, na hora de lutar, é desde o começo, é desde as pequenas coisas, né? Então a gente trouxe essa bagagem. Tanto ele como eu, nós trouxemos juntos. Eu sabia o que era um sonhador, né? Minha mãe sempre sonhadora, né? Sempre, meu pai também comerciante, os dois em Tupã. E viajava para São Paulo, pegava ônibus para ir
nas lojas, né, comprar os tecidos, as confecções. E todo mês tinha que estar lá pegando um ônibus e tal, e trazer, e mostrar para as pessoas. Então, a gente tinha aquele sonho de crescer, de vender e ter uma loja grande. E graças a Deus deu tudo certo, né? E aí eu casei, vim para cá, encontrei um outro sonhador, né? Mas ele é mais que eu ainda, viu? É mais que eu. Não foi fácil, foi mais graças a Deus. Eu penso assim, se a gente também não tivesse esse ímpeto, né? De sonhador, de cara que tem aquela frase célebre, né, que a gente fala do Rock Balboa, né? Não é o tanto que você consegue bater, mas é o tanto que você suporta apanhar. Isso até é importante, Roberto, que eu falo o seguinte: o empreendedorismo, a gente é empreendedor aqui, todos nós aqui, é muito legal, eu super apoio as pessoas empreendedoras, só que é importante a gente falar das dificuldades, que às vezes as pessoas romantizam o empreendedorismo. Verdade. E romantizar o empreendedorismo, as pessoas acham que só coisas boas, né? Às vezes a pessoa vê lá o dono de uma empresa e fala, pô, o cara tá ganhando dinheiro, o cara tá não sei o quê. Vê um carrão. Não sabe quantas parcelas. Vê as fotos na internet, às vezes é uma viagem. Assim, empresa dá dinheiro? Empresa dá. Mas às vezes a empresa não dá dinheiro sempre. Não é toda empresa que dá dinheiro. Você não sabe se vai dar dinheiro ou não. Você tem responsabilidade com pessoas. Por exemplo, quantos colaboradores vocês têm lá que dependem da família deles. A fonte de renda é o que vocês fornecem para ele. É verdade. Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu sempre gosto de frisar. Eu super apoio o empreendedorismo, mas eu sempre gosto de falar que quem entra nisso já vai preparado. Porque não é fácil. Tem que ser muito apaixonado, igual o Roberto disse. É verdade. Porque você superar, você apanhar todo dia, aquela questão de apanhar, e você ter no outro dia vontade de levantar e continuar, é só para quem gosta mesmo. Tem que ser apaixonado no que está fazendo. Você tem, igual você falou, você ter responsabilidade. Hoje no grupo nós temos em torno de 30 colaboradores. São 30 famílias. 30 não é? 30 famílias. Que você tem responsabilidade. Então, quando a gente pensa nisso, isso também nos motiva, né? Como para continuar. Porque as pessoas, eles estão ali passando naquele momento. Lógico que eu sempre falo para eles, para os nossos colaboradores, olha, o seu momento agora, mas eu quero que você suba mais em outros lugares para dizer, olha, eu passei ali e cresci. Então eu sempre falo isso para todos eles, né? Ele fala isso sempre. Sempre. E todos, graças a Deus, vêm agradecer, vão, nossa, mas você está saindo? Mas para onde? Eu pergunto. Lugar melhor? Não, eu consegui um. Ah, então ótimo, maravilha. Então é isso aí que o empreendedor, você às vezes você sente a dor, né? A dor daquela coisa de empreendedorismo, mas tem muita coisa que deixa alegre, né? E isso aí que você falou, tem até ouvi uma palestra do Bernardinho. Que ele fala que se um atleta passar por ele no final do ano e ele não tiver evoluído, a culpa é dele. Porque é responsabilidade do empreendedor fazer o seu colaborador evoluir. Porque você acaba sendo o líder, né? Na verdade, você tá ali, você não tá ali para segurar conhecimento para você. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas elas acham que as pessoas têm que ser eternamente colaboradores da sua empresa, você fica segurando a pessoa, tem gente que não passa conhecimento, e é justamente o contrário. Eu acho que a ideia para as pessoas normalmente evoluírem é que você passe o conhecimento, eu tenho certeza que você passa, e a gente fica feliz quando a gente vê pessoas saindo das nossas empresas e indo para lugares maiores. Sim. Isso é como se fosse uma vitória para a gente. Claro, é uma vitória, sim. Isso aí é real. Quando a pessoa, poxa, ele foi, mas olha só, e aí as pessoas nos encontram, né? Isso é interessante. E elas vão lá, você quer a coisa mais gostosa que um funcionário ir lá e na sua empresa, para tipo assim, ficar ali. Olha, eu vim aqui ver vocês. Vim dar um abraço. Vim dar um abraço. Pra gente é o maior troféu. Não é igual você falou aí. Então, o empreendedor, ele é um cara, ele é um missionário, né? Ele é um missionário, ele tem uma missão de levar, primeiro, para a arrecadação do governo, né? Porque tem muita gente que acha que o governo tem dinheiro. Não entende que o governo não tem dinheiro. Quem entende é os impostos que a gente trabalha para poder o governo ter. Não é? Então, eu falo assim que o empreendedor ele precisa ser tratado como um tapete vermelho. Não é? Todos os empreendedores, desde o pequeno até o grande. Porque quem faz a roda girar ele. Isso, quantos milhões de empregos, né? Entendeu? Então, tenho muito orgulho, primeiro de ser cirurgião dentista, que eu nasci para ser cirurgião dentista. Eu não nasci para ser um empreendedor. Eu sou um empreendedor, talvez por consequência, né? Da vida. Da vida. Mas eu entendi esse processo.
E não foi um processo fácil. Então é bom a gente falar para as pessoas que o empreendedor não é um processo fácil. Eu vou ser, eu quero, eu gosto, tal, não sei o que. Então, você está pronto para o processo? Se você estiver pronto para o processo, né, entenda que isso vai pegar. Vai pegar. Ou não, eu estou falando besteira. Não, uma hora vai cobrar. Vai. E Mas se você assim, não está preparado, desculpa, pode falar. Não, eu penso que a gente, ao longo dos anos, vai tendo um pouco de experiência, né? É tão importante a pessoa que é o empreendedor, como aquela pessoa que é nossos colaboradores, as pessoas que estão em volta, porque se não são elas, nós também nós daríamos certo, né? Então é preciso ter essas pessoas também. Com toda certeza. Né? Porque você fala, eu vou ser empreendedor. Não, se ela é feliz também trabalhando, eu acho que cada um tem que buscar aquilo que satisfaz ela naquele momento. Às vezes, é que nem o Roberto fala, são momentos que a pessoa está passando ali. Se ela tiver o sonho de ser empreendedor, que bom, ela já está sabendo como que é. Se não, também, que bom também que ela está feliz naquilo que ela faz. É né? aquela frase, né? Você não constrói uma empresa, você constrói um time e o time constrói a empresa. É isso aí. É isso aí. Então, você tem que estar... Você sabe que hoje na sua empresa, óbvio que no começo você fazia 90% de tudo que você precisava. Sim. Até 100% quando você começou a sua empresa, você fazia. Sozinho. Mas para ganhar escala, você precisa de uma equipe para crescer. É impossível você Senão, crescer sozinho. você não tem escala. Quem quer crescer sozinho, esquece. Não consegue. E a equipe que eu acredito que a gente tem que valorizar. Porque são pessoas que estão correndo ali por um sonho seu, talvez acaba se tornando delas. Sim. Mas são pessoas, igual a Cláudia muito bem disse, que são elas que fazem acontecer o sonho do empreendedor. E você sabe, nesse contexto, acho que é legal a gente falar assim, ó, que muitas pessoas falam, por que eu não sou empreendedor? Por que eu trabalho, sou esse elitista e não sou um empreendedor? Porque cada um foi chamado para uma coisa. Se você entender, eu conheço pessoas que tentaram ser empreendedor e não deu certo, cara. Mas não deu certo. Aí você pergunta assim, peraí, mas você é feliz daquilo que você é? Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, assim, não adianta você ganhar 100 mil, 50 mil e você dever 60 mil, 55 mil. É melhor você ganhar 2, 3 e guardar 1.000. Quem é mais? Quem tem mais dinheiro no Quem final? tem mais dinheiro no final? Exatamente. Eu conheço pessoas que têm carro zero, que têm casa, que têm uma família tranquilo e que ganha quanto? R$2.500? R$3.000? A família juntando dá mais. Mas por quê? Porque são gente que sente paz para trabalhar. Né? Sente que aquilo ali é uma missão dele. E vive aquela situação Que ele ganha muito bem, ele faz as coisinhas dele com felicidade. Porque senão você trava. Porque senão você fica olhando as coisas dos outros. Já viu? Eu vou ficar. Por que ele tem e eu não tenho? Aquela música, né? O que ele tem que eu não tenho? Deu, entendeu? Aí você fica travado. Mas a partir de que a pessoa entende e fala, não, é o meu momento esse, amanhã é outro e tal, mas ele vai conquistando os sonhos dele. Porque os sonhos também... E fazer bem feito, né? E fazer bem feito. Eu falo assim, que desde criança eu aprendi que tudo que você for fazer, sabe? Eu lembro que, às vezes, nas crianças lá, vão pôr no caderno, né? Você vira não chama orelha, né? Então, deixa o caderno, né, sem amassar. Perfeitinho. Você vai fazer alguma coisa em casa, seja o que for no trabalho, em casa, sabe fazer bem feito. Capricho. Se você é caprichoso no pouco, você vai ser caprichoso no muito. Isso. Não adianta começar grandão lá, né? Então, devagarinho, vai fazendo uma coisa, faz bem feito, ser feliz naquilo que faz, gratidão, porque a gratidão te leva longe, sabe? Estou vivendo esse momento agora. Olha, eu estou trabalhando para a pessoa, eu estou exercendo isso, não, mas eu vou estudar, eu vou lutar, eu vou fazer bem feito, eu vou ali, vou deixar eles contentes. Então, isso aí só vai a pessoa crescer, né? Porque se a gente puder ensinar isso também para quem a gente encontra no nosso caminho, a gente procura ensinar. Faz bem feito agora e você vai colher depois, E né? deixa eu perguntar, primeiro para o Roberto, depois para a advocacia. E de onde que veio ser cirurgião dentista? Fazer odontologia? Então, rapaz, a minha história é uma história assim da água pro vinho, né? Mais ou menos, porque meu pai é protético, né? Meu pai tem 80 anos, mas trabalha acho que também. mais que eu. Então, ele um dia chegou para mim e falou assim para mim, você quer ser dentista? Eu falei, cara, eu jogava no Bandeiras, né? Na época, com meus 17 anos, 18 anos, eu já jogava basquete com o principal.
Eu entrei no principal com 15 anos e saí com 18, 19 anos porque eu fui estudar. Então eu já tinha uma certa carreira mesmo que juvenil. Aí eu falei, olha, eu sei. Mas aí ele falou, não, vamos, porque é o seguinte, cara, de repente você vai ser, me ajuda, eu sou protético, você vai ser dentista, nós vamos se unir e tal. Aí eu falei, cara, se eu abrir essa oportunidade, eu vou. E aí eu sei que eu fui indo, passei no vestibular, tal, e aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Me lembro o primeiro dia de aula. Meu, olhei assim, aquele povo tudo de branco, rapaz, eu olhei aquilo, pô, eu era atleta. Falei, caramba, E era professor de violão também, dava aula para minha mãe, que tinha conservatório e tal. Então eu já ganhava meu dinheiro, já tinha minha moto. Ele já queria ser empreendedor. Ele já era meio empreendedor. Ele queria o dinheiro dele. Aí, cara, na hora que eu me vi, falei, mas aí eu pensei assim, falei, bom, se me der essa oportunidade de eu estar aqui, Deus me deu essa oportunidade, eu tô aqui. Então é o seguinte, eu vou ser o melhor disso aqui. Eu vou me dedicar muito, porque eu sei que eles são melhores que eu. Eu pensava isso mesmo. Eles estudarem objetivo, estudarem um monte de coisa. E eu não, pô. Eu era atleta, não tinha tempo de estudar. Então, não, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Como diz o outro, eu me esforçava mais que os outros. Então, eu sempre fui um cara esforçado. E tem até uma coisa que eu tenho... Antes que eu esqueça, que na faculdade... Para pagar a faculdade, eu cheguei a ganhar crédito educativo, ganhei uma bolsa, porque eu jogava. Então, como eu jogava basquete, jogava para o Oeste. Então, eles me davam bolsa de estudo no primeiro ano. Então, passei, beleza. E era uma medicina de hoje, a odontologia na época. Sim. Aí, não tinha medicina ainda em Prudente. Aí, eles pegaram e no segundo ano eu consegui o crédito educativo. Entendeu? Então, você imagina, seria o FIES de hoje, né? Sim. Aí, mas e para se bancar lá? E para se manter lá? Né? Tem tudo isso. Aí eu tinha um pessoal que fazia salame aqui em Núbia Paulista. Ele era fazenda, não sei se é Oroitê, é alguma fazenda, acho que era Oroitê. E aí nós compramos o salame deles, que era de primeiríssima qualidade, e meu pai levava saco de salame para lá, para poder vender para os meus amigos, vender para o professor. Eu vendia até que o irmão do professor Agripino, né, que é o dono da faculdade, o seu Carlos, era o tesoureiro da faculdade. E eu lembro que ele chegava para mim e falou, Roberto, é o seguinte, como é que eu vou saber que esse salame é bom? Eu falei, vamos fazer o seguinte, só tem um jeito, o senhor comer. Você vai deixar eu abrir? Eu falei, claro, se o senhor não gostar, o senhor devolve, que em casa eles vão ficar tão felizes que vão ter comida lá, tranquilo. Aí ele pegava, ele abria, comia, falei, tá gostoso mesmo, e me comprava. E assim eu ia me virando, né? E aí teve no meu quarto ano, só para encerrar essa fase de universidade, cara, tava faltando muita boca para fazer dentadura. Não tinha pessoas, porque a faculdade precisava de ter pessoas para treinar pacientes, né? Pacientes. E cadê os pacientes? Os caras não tinham, os alunos não tinham. Aí eu falei, bom, o negócio, olha só que coisa sacada. Eu falei, bom, em Oswaldo Cruz, em 89, eu falei, olha, 89 e 90, acho que 89, já estava, acho que final da faculdade, em 90. Aí, em 89, 91, 89 ou 90, nós levávamos ônibus daqui. Meu pai chegava para as pessoas do bairro, ele gostava de povo, depois ele foi vereador por 2 mandatos, e tem muita gente que me encontra hoje e fala assim, eu lembro quando nós fomos de ônibus para Prudente para fazer a dentadura. E uns falam assim, tá até hoje aqui, falei, pelo amor de Deus, entendeu? E aí levava lá, tipo, 100 pessoas para fazer. Então chegava ônibus lá, encostava o ônibus, o povo vinha. E aí o que eu fazia? Eu falava o seguinte pro aluno, negócio é o seguinte, eu te dou, né, eu trago o cliente para você, mas você faz a prótese com o meu laboratório. Tá? Porque ele ia pagar o laboratório de qualquer jeito, sim, correto? Então, como o paciente não tinha condições de pagar, ele precisava de nota. Aí, não, eu quero. Aí, então, tá aqui o seu paciente. E ele mandava para nós. Foi assim que eu comprei meu primeiro consultório. Putz. Antes de formar, já na faculdade. Antes de formar, eu tinha já o meu primeiro consultório, né? Antes de formar. Por quê? Fazendo isso. Então, na época, o prefeito dava o ônibus, né? Não tinha como é hoje, né? Mais fácil. E a gente já se virava. E aquela história, né? Você viu uma oportunidade, um problema, que é o que o empreendedor... O que o empreendedor faz? Ele reacha um problema e resolve, de alguma forma. É isso que é empreender. Eles estavam precisando de boca, nós arrumamos boca. E já vamos fazer uma vendinha casada aqui. Claro. Era necessidade do momento. E o nosso professor, o professor Haroldo, ele nos deu carta branca. Falou, não, pode trazer.
né? Que nós precisamos, senão eles vão tudo repetir. Por quê? Não tinha nota, como é que você vai dar nota? Aí eles, nossa, amavam, né? E aí eu já fiz amizade com todo mundo até hoje, se eu for lá no Eu ia Oeste. falar isso, todo mundo... Eles me quando a gente conhecem, vai, quem lembra trabalha lá dele, nessa época, eles me conhecem na hora, eu chego secretária na da hora. faculdade lá. Então foi muito bom a minha faculdade, foi assim, uma faculdade que Deus me deu esse presente. E acho que esse presente eu pude retribuir e retribuo até hoje. Porque quantas pessoas, talvez centenas de milhares de pessoas que nós atendemos com essas mãos, né? Tirar dor, colocar dente, porque só sabe a dificuldade, quem não tem um dente, quem tem uma dor, quem se sente às vezes constrangido de sorrir, né? Então eu pude também, e continuo, graças a Deus, a fazer isso. Então Deus tem um propósito em tudo na nossa vida. Eu acho que quem está nos assistindo precisa entender, e eu tento passar isso, que Deus tem um propósito em tudo, como tem na minha vida, teve na vida da Cláudia, teve na vida do Marcelo, na vida do Bruno, das nossas vidas, e tem na sua vida também. E o momento seu vai chegar. Vai chegar por quê? Porque as coisas estão escritas e a gente precisa se dispor, né? Exato. E ir para cima. Graças a Deus. Né? Então isso é muito bom. É isso aí. Muito Certo? legal. E a Cláudia começou uma história na advocacia. Antes Antes do empreendedorismo, quando o Roberto Verdade. contou agora da parte odontológica, você veio... Na verdade, o direito apareceu na minha vida por acaso, né? Eu não ia fazer direito lá em Tupã, faculdade de direito, né? Mas eu não ia fazer direito, né? Fazer Sim. faculdade de direito. E eu sempre sonhei, na verdade, em fazer medicina. Sempre gostei da área da saúde. Ou eu ia fazer medicina, ou eu ia fazer odontologia, né? Aí eu cheguei a fazer cursinho em Marília, etc., Tupã e tal. E quando eu fui entrar na faculdade, né, no cursinho que eu tinha feito, na Unimar, no caso, eles brecaram. Não foi naquele ano, só pôde ser no ano seguinte. Aí eu falei, não vou ficar um ano de novo. De novo não, né? Eu era muito nova, tinha 16 anos. Falei, não, vou prestar um vestibular, se eu passar, eu vou entrar. E a FADAP sempre foi uma faculdade muito boa em Tupã, né? Ainda tem cursos muito bons lá. E eu gostava, tinha minha turma que foi para lá. Eu falei, não, vou ver se eu gosto, de repente eu posso gostar. E é uma faculdade boa, né? E eu passei, graças a Deus. Eu falei, aí comecei a gostar, eu gostei. O primeiro ano foi bacana, tudo. Naquela época eram 4 anos. E eu continuei fazendo. Como eu trabalhava durante o dia na loja da minha mãe, né? Então eu ajudava muito ela e eu vi que ela precisava de mim. Aí, no meio da faculdade, nós começamos a namorar, um pouco antes até. E ele falou, não, vamos casar. E no 3º ano eu casei. Então foi muito rápido. Eu já vim morar em Oswaldo Cruz, terminei a faculdade já Casou casada. com 20 anos, né? Casei com 20 anos, Eu 24, né? 24. Nós éramos muito jovens, né? Aquele sonho. Sonhadores. E vim morar em Oswaldo Cruz, né? Aí eu, logo em seguida, já tirei a OAB e advoguei por alguns anos, né? Acho que acredito que uns 10 anos, mais ou menos. Ainda tenho a ordem, né? Participo, né, das eleições, tudo mais. Só que eu não exerço mais essa profissão. A qualquer momento pode aparecer alguma coisa, né? Que tiver que aparecer, a gente pode estar aí. Mas hoje eu sou empresária mesmo e, graças a Deus, Deus também me deu um novo sonho, né? Que é escrever. Então, eu auxilio o Roberto na verdade, Odonto é o nosso Company, suporte, nosso né? suporte. A É o nosso família, suporte. principalmente, porque hoje tem as meninas que trabalham lá, me auxiliam muito, né? Aliás, muito obrigada a toda a equipe que eu amo muito lá, que me ajuda. As meninas são nota 1000, os meninos também, todo mundo que trabalha lá. E aí nós estamos vivendo assim. Então, quer dizer, eu comecei lá como advogada, sou ainda, não exerço, né? Mas hoje, graças a Deus, eu me dedico a ser uma empresária, uma empreendedora, né? E escrevo. Gosto muito de escrever, né? Inclusive, já a gente vai falar do seu livro. Eu posso trouxe fazer um aqui o elogio presente aqui? pra Não, por vocês. favor. Deve. Eu vou fazer um elogio. Eu acho que... tenho certeza que a Cláudia, ela foi a grande responsável por o equilíbrio, sabe, nosso. Por quê? Porque a mulher, ela tem essa perspicácia, né? O homem, ele é mais força, né? Ele vai trabalhar, ele busca, ele quer trazer as coisas para casa, tal, né? Ele tem essa coisa. Agora, a mulher, ela trabalha mais com o lado, sei lá, sensitivo, né? Sexto lado sentido, mais, né? sexto sentido, né? E a Cláudia, ela foi aquele alicerce, dizendo assim para mim, olha, teve época, cara,
que pouca gente sabe disso. A gente estava com os filhos pequenos e a gente sempre procurou trabalhar, fazer, e eu tinha que atender em São Paulo. Então você imagina, o Gabriel e a Carol eram pequenos. E eu falei, olha, eu preciso ir para São Paulo. Porque aqui, daquela maneira que eu estava, não estava suprindo financeiramente do que a gente queria, né? E aí eu pegava o prata toda semana, na segunda-feira à noite, e voltava na quinta-feira. Sabe? E atendia lá. Meu irmão atendia lá também. Não queria que ele fosse. Aí, sabe, foi muito difícil. Foi 2 anos, assim. 2 anos. Mas aí, o que acontece? Então, nesse sentido que eu disse que a Cláudia segurou como uma guerreira mesmo, dizendo, olha, não, você vai. Quantas vezes a gente não queria. Teve dias que eu não suportava mais ficar lá. Eu pegava um voo de avião. Teve vezes que eu tinha. Às vezes o Gabriel estava doentinho, né? Às vezes ficava doente e tal. Teve uma cliente que eles confiavam tanto em mim lá em São Paulo, porque São Paulo, assim, se o cara confiar em você, eles viajavam longe e tal. A mulher falou, não, eu quero ser atendido por você. Eu falei, não, tem alguém aí que alguém te atende. Eu falei, não vem de avião que eu pago a sua passagem. Isso era 10 horas da manhã. Aí eu vi as passagens, tinha um voo que saía 1h30 de Prudente, chegava lá 2:45. Aí eu falei, olha, eu tenho um voo assim, assim, assado, custa isso, isso. Ele falou, pode vir que eu te pago. Tô com muita dor. Eu falei, por que eu vou falar para uma mulher dessa? Tem que ir. Eu fui, cheguei no consultório, 3h15. Eu estava dentro do meu consultório ali em Vila Mariana. 3h15 eu estava lá, atendi a mulher. 5h30 eu estava em Congonhas, peguei o voo às 6 horas. 7h30 eu estava em Prudente. 9 horas eu estava na minha casa. Por quê? Porque eu vi que aquela pessoa precisava daquele atendimento. E ela confiava muito. E ela confiava muito. Então, isso aí, para mim, puxa vida, olha que coisa maravilhosa, né? Que Deus proporcionou para mim na minha profissão. Né? De eu poder ajudar as pessoas, ter a confiança das pessoas, eu confio em você. E eu tinha pacientes que vinham de Salvador, que vinham de longe. Falei, e lá em São Paulo, pacientes que andavam 2h30 de ônibus. Para vir 2h30 para voltar. Eu falei, filho, peraí, você não tem dentista no seu bairro? Ele falou, doutor, no bairro a gente tem um monte de dentista, mas que a gente confia, nós não temos, não. Eu falei, cara, olha que coisa maluca, né? Olha a responsabilidade. Responsabilidade. Quando a gente podia, a gente até ia com ele, né? A gente ficava lá, as crianças ainda eram pequenas, né? Dava para levar. Faltar um pouquinho na escola e tal, e ia, né? Mas aí foi indo que 2 anos depois ele já começou a ficar mais cansado, né? Aí depois a gente teve a época da flexível, né? Que foi a... Sim, que você aí depois foi indo. Foi importante essa fase também. Foi uma fase. Isso é uma coisa que eu queria perguntar, que vocês começaram a fazer prótese flexível, né? Que foi pioneiro no Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho disso. Uma história muito, muito bonita também. Muito linda. E muito maluca também, né? Vocês falaram que podia contar a história maluca. Você deve, por favor. Antes de começar, eu perguntei para eles se podia contar. Eles falaram que podia, né? Então, tem que contar. A culpa não é dele. Cara, então, a flexível foi assim, cara. Teve uma época na minha vida que estava muito difícil, como todo empresário, todo mundo passa. Então, estava muito de baixa, né? Uma baixa financeira, talvez porque as crianças pequenas, aquele desgaste de crianças, normal de você cuidar das crianças, até aquela coisa de hospital, de médico, é natural isso, mas desgasta. E aí, puxa vida, eu estava muito desanimado. É por isso que eu digo para você que Deus tem um propósito. Olha que propósito Deus tinha. Aí, eu falei assim para Deus, assim, eu não suporto mais ficar dessa maneira. Porque eu estava assim, precisando, estava sendo muito humilhado, vamos chamar assim, de não ter condições de ter as coisas, né? De fazer as coisas. Às vezes atrasava aluguel, cara. Foi o que você falou, né? O empreendedor nem sempre tem o paciente. Às vezes o paciente mas não vê o que passou, ali. Não é verdade, Bruno? Às vezes o paciente não traz o dinheiro que você espera, que você está esperando na época, né? Que eu era solo, né? Dentista solo. E aí não tinha recorrência, né? Aí começou com... Aí eu pedi mesmo a Deus, eu quero que o senhor me mude essa situação. Eu não aguento mais. Precisamos mudar. E aí eu fui no congresso. Antes você recebeu aquela oração, né? Isso, verdade. Eu vou lembrando ele, viu, gente? Você vê como é que funciona aqui, né? Aí teve uma mulher, olha que coisa maluca, né? Maluca no bom sentido, né? Teve uma mulher que falou, ela foi orar por mim.
Ela foi orar por mim. Uma senhora, Uma é. senhora, de que todo mundo... Ela não é de Oswaldo Cruz. E ela veio e o pessoal, por que você não vai lá nela? Ela falou, ó, filho, Ela é vamos. evangélica, tudo. Evangélica. Eu falei, É. vamos, não vai. Mas, puxa vida, por que não quer uma oração, né? Todo mundo quer uma oração. Daí eu fui, ela virou para mim e falou, olha, eu te vejo você subindo e descendo de avião e dando curso no Brasil inteiro. Dá um curso, viajando no Brasil inteiro. E que você vai se surpreender Eu estava muito. junto nesse dia. A Cláudia estava junto. E aí, ela falou assim, e vou te falar para você o seguinte, para você não acreditar só na minha palavra, Deus está mandando você um sinal. Quando você vê o sinal da bandeira da Suíça, você sabe que Deus então está nisso. Muito específico, né? Ela deu Estranho, né? o RG, velho. Gente, Ela deu o RG. Eu Porque falei- quando você falasse para uma pessoa, você fala, olha, beleza, tá bom, Marcelo, ó, você vai acontecer isso, tá, Marcelo? Ah, sim, pode ser que de repente aconteça. Tá bom. Aí nisso, eu teve um dia que eu cheguei, estava indo embora para casa, cheguei no portão de casa e estava muito assim, muito triste. E Deus falou comigo no meu coração. Eu sempre falo que Deus falou algumas vezes comigo. E Deus falou assim no meu coração, você está abençoando a sua geração. Entrei para dentro, fui dormir cedo. Quando eu durmo muito cedo é porque eu estou muito nervoso, desgastado, eu durmo cedo. Aí não é saco de ninguém. quando Dorme cedo. ele não conversa, eu já sei que o negócio... Quando ele conversa bastante, está tudo certo. Aí eu levantei É. no outro dia de manhã, fui para o consultório, o escritório dela era do lado. Eu entrei lá dentro e Deus falou no meu coração, pega aquele jornal ali. Eu falei, epa, tô ficando maluco, hein? Estava andando, peguei o jornal, falei, abri, aí olhou, olhei ali, olha, era uma propaganda de laser, de aplicação de laser no dente. Falei, olha, tá aí, ó, aplicação de laser, ninguém faz, vai aqui, show de bola. Que lugar que é? Em São Paulo, no bairro ali Perdizes, não é Perdizes, Mariana. é dos judeus lá. Como é que chama ali? Higienópolis. Higienópolis. É verdade. Eu sei até a rua. você Rua sempre- Sergipe. Higienópolis. Falei, vamos lá. Aí, chegamos lá, fui eu e meu pai. Entramos lá, a mulher nos recebeu e tal. Sentamos aí vendo, ela conversa sobre a máquina e tal. Até então é a máquina. Aí nós vimos uma pecinha, uma prótese, sabe, Bruno? Uma prótese de... Eu vimos em cima, o que é aquilo ali? É uma prótese flexível. Meu pai falou, prótese flexível? Deixa eu ver. A hora que nós catamos aquilo ali, entrou para dentro da gente. Aquilo ali entrou dentro da gente. E aí eu olhei, a prótese fazia, né, uma certa flexibilidade. Falei, gente, isso é uma revolução aqui. Isso é 20 e nos anos Estados atrás, Unidos mais ou bombando. menos. E eles trouxeram dos Estados Unidos para cá. Entendeu? Então só tinha Foram um os laboratório primeiros. que fez isso, mas eles Só eram, eles, trouxeram é. dos Estados Unidos, importado e tal. Falei, caramba, o senhor não vende a sua máquina? Falei, e colocaram um preço exorbitante, que eu não tinha condição de nada, e mais comprar uma máquina. Mas aí tudo bem, ele falou, ó, vamos lá na minha casa que eu vou buscar o negócio. Você não quer ir comigo? Eu falei, vamos. O senhor, que era o dono da empresa, ele no mesmo bairro, só atravessou a rua, subimos lá, nessa rua Sergipe. Aí quando eu olho assim, rapaz, era um Uma apartamento varanda, né? grande, né, daquelas varandas grandes, eu olhei assim, a bandeira da Suíça ali. Do outro lado, numa casa, ali, numa né? Você janela falou do pendurada na apartamento. janela, é. Falei, epa, lembrei na hora. Falei, cara, É isso, estamos no né? lugar certo. Achei. Estamos no lugar certo. Aí, mas e agora? Não tinha condição de comprar tal. Eu falei, não, peraí. Tem mais gente que faz no Brasil, não é só ela aqui. Ela tá com faca e o queijo na mão, mas vamos procurar alguém. Aí achamos na internet um pessoal do México e que estava na Guatemala, né? Não tinha no Brasil ainda, só tinha Não, aquele só tinha lá. só aquele Ela, lá, é. aquele amostra, aquele laboratório É. que fazia pouquíssimo. Não tinha nada no Brasil Aí ainda. você achou no México e na Guatemala. Aí eu liguei para os caras, arrastando um portunhol, né? E o cara Você falou, não, imagina, né? vendo, tal, não sei o quê. Vamos supor que aqui custaria $40 mil. Lá ele falou, não, eu faço para você por $5 mil. Eu falei, epa, $5 mil, mas $5 mil é dólar. É dólar. Aí ele falou, não, pode vir aqui que eu te dou treinamento. Eu dou treinamento para você na Guatemala, que nós temos um laboratório na Guatemala, você vem na Guatemala, dou treinamento, você leva as coisas, você leva o material e beleza. Eu falei, caramba, velho. Falei para a Cláudia, eu tenho que ir, mas e dinheiro? Aí eu tinha uma Santana Quanto, essa Santana Quanto antiga, né? Sim. Aí eu falei, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou falar pro meu tio Valdemar, né? Porque eu quero sempre agradecer ele, né, tio? E ele falou assim para mim, eu falei para ele, ó, você me empresta esses $5 mil aí? Que eu viajar eu tinha um dinheiro, mas para comprar não. Me empresta aí e eu vou para lá.
Se eu não voltar ou eu perder a mercadoria, sei lá o que acontecer, né? Mas pai num país estranho, Guatemala, velho. Aí eu falei, ó, o carro tá para aqui, você pode ser seu carro. Tá aqui com você, o documento tá aí, você pode ficar. Ele falou, não, fica tranquilo, você voltar, né? Fica tranquilo. Cara, eu fui. Aí eu cheguei no aeroporto em Guarulhos, vai vendo. Senti a voz no meu coração, falei assim, ó, vai lá na frente daquela janelona dos aviões lá, né, que fica, né? Você vê no restaurante, né? Tem aquela janela, né? A hora que eu vou lá, tem aquele avião enorme na minha frente. Com que bandeira que é o avião? Suíça. Da Suíça. Bandeira da Suíça. Aí eu falei, velho, é por aí, Deus tá aqui nesse negócio aí. Aí eu fui, fiz o curso, tal, trouxe. É uma máquina simples, sabe? É uma prensa, não era uma coisa, muita coisa. A dos que eles trouxeram era cheio de frescura. Os caras desenvolveram outra máquina que deu certo também. Então, é por isso que era mais barato. E fazia a mesma coisa. Na volta, cara, eu com medo, né? Jovem, vou perder essa mercadoria, né? Nem era muita coisa de mercadoria assim. E aí, quando eu estava passando, já voltando, a hora que eu olhei, assim, tava os carros já passando ali. Falei, bom, se os carros estão passando ali, eu já passei na alfândega. Na época, né? Sim, 2000, né? 2002. Por aí. Falei, caramba, velho. Aí eu vim para Oswaldo Cruz, a gente começou lutando e tal. E aí, o que a gente fez? A gente viu, igual você falou, era uma necessidade, mas era difícil ser importado dos Estados Unidos. Era difícil ser importado da Guatemala, era muito burocrático. Aí a gente falou, a gente não quer isso. Burocrático, né? Ficava caro, precisava de pagar o autorização boleto, da era Anvisa, difícil, velho. Era um monte de coisa que era difícil fazer. Então eu falei, bom, aí o que a gente fez? Falei para Cláudia, a gente precisa ter nossa empresa. Vamos desenvolver um produto, que se eles desenvolverem, nós vamos desenvolver um similar, porque não tem condições de trazer. E a gente desenvolveu um produto. A Cláudia, como advogada, ela fez toda a documentação mais longa, mais difícil você conseguir enorme. ter uma empresa registrada na Anvisa e o produto registrado na Anvisa. Então a patente desse produto é sua. Do produto, esse produto sim, que é a Thermoflex. Na época, né? Hoje a gente já não mexe mais porque via tanta pirataria. Ficou tanta pirataria. Apareceram que aí, muitos depois de alguns anos. Você não tem. Não dá. Não tem mais controle. Não tem controle, você. Aí não deu. Aí depois, quando usa mais. Mas a gente fez muito curso, vendeu muito material, entendeu? Mas dava palestra. E tal. Foi muito legal. Então, isso até hoje está. Qualquer laboratório, qualquer clínica vai saber da prótese flexível. Mas pouca gente sabe que a gente estava nessa... Foi pioneiro. Junto, o pessoal trouxe para cá, dos Estados Unidos, mas a gente que expandiu, né? A gente que fez a coisa... Por quanto tempo vocês trabalharam com ela? Trabalha até hoje, né? Não, eu falo vendendo firme, igual você falou, antes de começar essa questão da pirataria. Ela teve a registro da Anvisa em dia 9 de julho de 2010. Eu sei até a data. Não, demorou muito. Saiu no Diário Oficial esse registro da coisa. Detalhes, tem que ser. O dia que saiu essa patente, essa registro, na verdade, registro, né? Assaltaram a minha casa. Assaltaram não, furtaram a minha casa. No mesmo dia à noite, a gente foi num show lá em Tupã. Quando a gente voltou... O show do André Valadão. O show do André Valadão. Levei as moçadas, todas as crianças. Levamos a turminha jovem. Adolescente. Chegamos em casa e limparam. Aí um amigo da Cláudia, que é o pastor, falou assim para ela assim, as vaidades foram, irmã, fica tranquila. Aí para. E aí a gente trabalhou aí pelo menos uns 5 anos nesse gás aí, né, cara? Foi aí que eu consegui dar uma... Foi mais. Assim, vendendo, ele perguntou, né? Mais vendendo, né? 5, agora até hoje a gente trabalha, só que já naquela intensidade demais, porque ficou muito banalizado. Ficou comum. E aí barateou o preço, né? Aí colocaram qualquer mercadoria, aí qualquer mercadoria o cara Mas foi muito importante na nossa vida. Importante. Foi uma fase assim decisiva. Foi muito legal. E olha só o sinal, né? A gente vê as coisas de Deus acontecendo assim. Nossa. E é um frio na barriga, né? Porque você vai com aquela fé e fala, e agora? Né? E nós temos muito curso. Gente do Rio de Janeiro, gente do Nordeste, do Norte, de tudo quanto é lugar que você possa imaginar, eles nos conheciam. Eu lembro que eu fui com ele. A gente tinha, para vocês terem uma ideia... Rio de Janeiro. Pouca gente sabe isso. O nosso laboratório... chegamos a ter 3 motoboys em São Paulo, de entregar e retirada. E eles mandavam tudo para Transrapar, ou às vezes por correio, pegava todos os materiais, postavam todos os dias, e a gente fazia e mandava de volta. Aí eles buscavam as caixas, já separava um dia antes para onde ia, então já havia a numeração, já separava. Aí não parava, era uma loucura. Nós chegamos a ter 25 funcionários no laboratório. Nossa. Tá?
Então, uma loucura, né? Dá o Brasil E inteiro. tudo Brasil inteiro. flexível. Brasil inteiro. Brasil inteiro, literalmente. Brasil inteiro. Só com essa prótese. Só com essa prótese. A gente só trabalhou com essa prótese na época. E aí foi bom, né? Porque a gente ganhou dinheiro, a gente estudou os filhos. Mas nessa época você se dedicou mais à prótese e à odontologia. Diminuir, né? Diminuiu Porque o consultório. porque o que acontece? Começou a formar muita gente, né, Bruno? Então, na minha época, em 90 e 92, que eu me formei ali, era uma coisa. Depois de 10 anos, você imagina quantos... Agora, depois de 20 anos, quantas pessoas... Então, o mercado também ficou mais escasso, né? Tinha Coisas um vão Roberto... mudando, né? Aí começou a ter 2 Roberto, 10 Roberto, 15 Roberto. Ficou mais difícil. Então, depois aí veio o plano da Dilma, na época de 2015, 2016. Aí, velho, aí deu uma derrubada em tudo. Né? Porque aí já flexível já não dava mais, porque os caras tinham tirado muita pirataria. Gente fazendo. Muita gente fazia. Aí eu falei pra Cláudia, o que adianta a gente que ser tudo bonitinho, certinho, e os caras vendendo o preço de banana, e nós não vamos concorrer nunca. Entendeu? E a legislação também não estava nem aí. Então eu falei, não, aí... E agora? Pô, o laboratório caiu, né? Porque todo mundo fazendo, o laboratório caiu. Aí caiu o meu consultório, que eu dedicava mais ao laboratório, não dedicava tanto ao consultório. E agora? Aí, Tem uma virada de chave aí. Aí teve uma virada de chave. E antes nós tivemos o quê? A questão da paleteria. Não sei se vocês lembram Lembro. disso. Ali na esquina, lá. Na Foi avenida. uma coisa muito... Da paleteria. Você vê, né? Acompanhar o Roberto não é brincadeira, Olha não, que- né? mas Vocês estão isso- vendo, né? mas essa história não Paleta foi eu que mexicana. quis. Uma coisa pra cada lado. será? Mas essa E eu tô história, lá. mas essa história não fui eu que quis montar, né? Foi o meu irmão que falou, não, olha, tá Ah, é verdade. bombando aqui em Foi o São irmão do Paulo. Roberto. Não, bombando é. aqui em São Paulo, fui lá. mostrava. Algumas Isso, vezes. era Foi verdade. maravilhosa Bombando, as estava paletas. bombando mesmo. Aí ele falou, vamos montar em São Paulo? Eu falei, cara, eu não vou para São Paulo. Eu falei, montar em São Paulo eu não vou. Tô fora. Não, tô fora. Se você quiser montar aqui, ele falou, não, então monta aí e tal, vamos montar aí. Aí falaram, monta. Aí eu falei, bom, eu vou ajudar e continuo trabalhando. Então toca o barco, eu ajudo você aí. E aí nós montamos, cara, uma loucura. Montamos e fomos fazer curso em Rio Preto. Assim, só quem tomou a paleta mexicana e nós que fizemos e sabemos a fórmula até hoje, como fazer, sabe que o produto de qualidade. Para vocês terem uma ideia, nós alimento, buscávamos, né? era um alimento. alimento mesmo. Nós buscávamos creme de leite numa fazenda em Rio Preto, São José do Rio Preto. perto de Rio Preto, creme de leite. Era assim, produto químico lá tinha 1%, que é a fórmula, né? 1% era produto químico. O resto não. 99. Eu não sabia que 99. tinha essa Nossa, diferença. caixas de morango. Quantas caixas, Caixas de e morango, caixas kiwi, de morango, abacaxi kiwi, pérola. abacaxi. Nós fizemos curso e tudo. O leite condensado, era um leite tudo de condensado, primeira. tudo de primeira. Era leite moça E aí, mesmo, quando né? inaugurou, você imagina, a paleta mexicana inaugurou, foi aquela coisa e tal, né? Meu, a gente chegou a vender num final de semana 1000 e poucas paletas. Você imagina, 1000 e poucos sorvetes. Em Oswaldo Cruz. Em Oswaldo Cruz era a fila. Fomos foi pra trás do balcão de E novo. aonde? Eu Você até gostava, falou né? do Gero, né? Do Olavo. Exatamente. É no O mesmo que lugar. ele usou o Mesmo mesmo lugar. lugar, tal. Me E lembro. ó, sucesso pra vocês. Verdade. Você vai arregaçar, porque eu vi que é top o produto de vocês. já viu? tomamos, já ontem, tomamos, já né? mandou pra nós lá. Já pedi pra buscar. Então já. foi uma coisa muito legal. E olha que maluco. Tinha o nosso congresso de odontologia, que vai 40 mil pessoas. Aí os caras me ligam, Roberto, você tá trabalhando com paleta? Eu falei, não, eu tô junto com meu irmão aí, mas estamos. Você não quer montar um stand para vender paleta aqui? Na praça de alimentação? Eu falei, cara, como que eu vou levar dos 560 quilômetros para lá? Ô, Roberto, Ó, lembrando essa é uma que era história maluca. o mesmo congresso que nós levamos as próteses flexíveis. Isso. Que nós íamos lá, Vendia, né, para os vendíamos dentistas, para os dentistas, né? para os protéticos, eles iam lá também. E o mesmo lugar. Eu falei, mas, poxa, agora eu vou na paleta, né? E o Roberto falou, mas é muita gente, realmente. A gente sabia que lá é enorme, né? E como é que nós vamos fazer? Aí foi aí que eu falo para você, a gestão de pessoas, de pessoas que você confia. Então eu tenho que confiar no cara, as mulheres que ficavam na cozinha, que era industrial. Tinha que confiar no cara que ia levar. Eu tinha que confiar quem estava lá. Embalar, embalar. Tudo. mas tinha questão de nutricionista, documentação, tudo. Você entendeu? Isso a parte da Cláudia sempre fez muito. Né? Levava Documentação, tudo bonitinho. certinho, né? na pasta Eu lembro lá, que porque primeiro senão, dia lá que nós colocamos o pé lá dentro, chegou a fiscalização Fiscal. da Anvisa. E a Cláudia falou, vem cá. Não, pode vir aqui. Pode se vir cá. qualquer Tá aqui, ó. coisa, é. Tá aqui tudo, ó. Tudo, Beleza, foi embora. Aí o Roberto Entendeu? falou assim, eu levava sempre Você a minha imagina, pastinha. você imagina, Minha você tá com um monte de pastinha, mercadoria, você ia embora, você perder tudo, você perde tudo. Perdeu tudo. E aí, rapaz, olha Lembra que do gelo seco então, também, é no legal. primeiro dia colocou lá, né,
Como é que nós vamos levar essa paleta, levamos né? para lá, né? Ele deu um jeito de levar através de freezer, né? De forno. né? Mas não sei o que aconteceu, que as paletas começaram a querer derreter. Olha só. Não. Sabe o que foi isso? Sabe o que aconteceu? Sei que À nós noite, alguém desligou o freezer. Alguma coisa aconteceu, eu lembro Você disso. imagina, 4 freezer cheio, lotado até o tomba, e alguém desligou, ou alguém bateu o pé, eu não acredito que foi de sacanagem, mas alguém desligou. Chega de manhã lá, essas paletas tudo mole. Como é que vai fazer? Ainda bem pra que uma vender? estava bem juntinha da outra, acho que elas vão conservando, ajudou. né? Mas Aí meu irmão pra teve vender um produto uma sacada, desse- falei, cara, vamos pôr, sabe o quê? Gelo seco. Aí ele já saiu, falou, vou comprar gelo seco. Ele foi, comprou gelo seco, nós jogamos gelo seco e tal, fechamos. Eu sei que passou aquele dia, foi, vendeu, uns reclamavam, tá meio mole, mas foi e vendeu. Você sabe quantas paletas nós vendemos em 4 dias? Quase 10 mil paletas. Nossa. É verdade. Loucura. É paleta. E eles iam buscar aqui. Veja bem, não é levamos tudo de uma vez. Trazia o Marcelo até vinha, o que trabalha com nós, o Baru, um abraço pra vocês dois aí, campeão. E aí, eles vinham buscar. Eu tava aqui, você sente que era noite. E quem trabalhava Minha com a irmã, gente, a Marilda, fazia também isso. Quem Rapaz. ficou com a gente, assim, o Gabriel, né, meu filho, que E o hoje Gabriel também é fazia a dentista, parte né? de venda. A minha nora, a Laís, também ajudava no caixa, os dois. A Carol, minha filha, falou assim, que nunca tinha trabalhado tanto, que hoje ela é 15 médica, anos, né? Ela falou, mãe, eu nunca trabalhei tanto. Eu falei, não, filha, faz parte, vamos lá, né? E colocamos um aventalzinho E foi uma lição para eles. Foi uma lição. Sabe? Foi uma lição para eles entenderem que a vida não importa se você hoje está de branco, bonito, tal. E lá nós estávamos como vestido de macacão, né? De atender as pessoas, de avental, com muita alegria. E as pessoas fizeram amizade com a gratidão gente, no com coração, gratidão, que era aquele momento tal. que nós estávamos Foi o momento vivendo, que eu estava né? vivendo. Eu precisava daquilo. Na minha vida deu uma queda muito grande como dentista solo. E nessa época o Gabriel já estava na E faculdade. o Gabriel estava na faculdade. De tinha- odontologia. Precisava pagar a Precisava faculdade. pagar a faculdade dele, né? E como faz? E a Carol estava no cursinho, então, quer dizer, as contas não pararam. Então eu tinha que me virar, sabe? E aí a gente foi e tal, e graças a Deus conseguiu. Eu lembro até hoje, a gente trazia dinheiro e levava na faculdade. Ó, tá aqui em dinheiro para o Gabriel. Já tinha destino. Já tinha destino Já certo. tinha destino, era para Sabe? estudar a E moçada. aí depois, só para encurtar, Os filhos. ficou. Depois aí abriu aqui o Chiquinho Sorvete, que aí começou a paleteria, aí acabou aquela coisa. E era crise, 2016, 2015, a crise, 2016, né? 2015, 2016, a crise que teve no Brasil, que muita gente fechou, né? Que aí as paleterias quebraram, todas quebraram, porque ficou muito caro, né? Era um produto de qualidade, mas para poucos. Gente, mas foi uma época assim, eu particularmente, era um produto muito gostoso. Todo mundo Excelente. lembra com saudade, sabe? As pessoas Então, até tá tudo hoje certo, perguntam pra gente, até hoje, muito legal. Então foi uma época rápida, mas de muito aprendizado. Muita lição. Muita lição, Muita lição na nossa vida, E assim, muita. sabe, eu me lembro com muita alegria. É tudo diferente. Sabe? Mas a paleteria deu uma quebrada? Cara, deu uma quebrada. Mas ficou muita coisa boa. Teve que fechar? Teve. Mas ficou muita coisa boa, sabe? E aí... Saímos com experiência com experiência. boa, muito boa. Porque é o seguinte, ou a gente sai numa situação dessa revoltado, Sim. ou com experiência. Exato. Então, a gente sai com muita experiência. Você escolhe, né, o que você vai É querer. isso aí. Aí, meus isso filhos viram que os pais dele, advogado, dentista, doutores, vendendo sorvete, vendendo paleta. E com alegria. Com alegria, Sabe? com gratidão. Trazendo dinheiro ali e tal. Então fiz foi uma muita amizade lição, também. muita Nossa, amizade, e as muita pessoas ficaram amizade. muito contentes com a gente. E aí foi muito, muito, muito bom. Então foi uma época, e depois caiu, né? E aí? Como que eu volto para minha profissão? É isso que a gente quer saber agora. Porque eu te dediquei, se essas coisas tem que se Sim, dedicar também, sim. senão não vai. Não é assim, tempo. você não faz de uma hora para Não outra. existe 10, Roberto. Você tem que Não, estar não no tem lugar 10. no Mesmo osso. porque não, o irmão dele ficava em São Paulo. Meu irmão não tinha condição Ele não de vir tinha para como cá. ajudar, né? Era longe e tal. Então, o Roberto se desdobrava em 3. Pai, Tinha um outro sócio, mas outro sócio só queria dentista, saber do lucro. Aí não Tinha dá. um terceiro Você tá sócio começando, também, lucro né? não Mas tem ele era muito jeito. jovem também, né? Era Roberto? jovem, todos nós éramos inexperientes, né? Então, assim, era uma coisa que eu não tinha o know-how. Então, é uma coisa que eu arrisquei de fazer junto com o meu irmão, também é dentista, nós arriscamos numa coisa que a gente não entendia. Então, assim, a tendência de não dar certo é muito alta. Pegar a onda do momento de alguma coisa, né? Mas é muito alta a tendência de não dar certo. E o porque negócio você é um não negócio entende. muito diferente do que você já tinha Muito trabalhado. isso. Porque uma coisa é você cuidar de odontologia. Isso. Claro que você é um empresário, Sim. mas você tem um comércio. É diferente. Muito de você prestar um muito, serviço. muito diferente. E eu, a Cláudia e todos nós, eu atendia as pessoas com muito prazer.
Eu ficava no balcão até às vezes 1h da manhã de domingo. Não tinha problema não. E eu gostava daquilo. E sabe, só que não deu mais para fazer. E aí na volta, como é que eu vou voltar? E o cliente vai procurar outro, porque às vezes ele vê, olha, não está treinando mais. E aí não vem cliente, vem um ou outro. E aí? Aí começa 2016. E Carol, aí a Carol me passa em medicina na faculdade. Uma época boa. Particular. Nossa, olha, particular. eu vou dizer para vocês uma Dinheiro, coisa. graças Eu a Deus, acho. né? Não, mas aí já estava na baixa de que já tinha Tava na acabado a baixa. bilheteria, eu não tinha voltado. Então, sobrando dinheiro, né? É Graças a muito, Deus, sobrando né? muito, Vixe. muito. E aí a gente teve que. Ela simplesmente passou na faculdade. 2016 eu pensei, e agora, velho? O que eu vou fazer? Pensei comigo isso. Ela passou e o Gabriel estava no Gabriel, terceiro, praticamente terceiro para o quarto ano, né? é. Para terminar a faculdade dele. Então eram 2. De vez eu chegar para ela, olha que coisa, né? De vez eu chegar para ela, e acho que isso é um pouco do empreendedorismo, a gente ter a fé, né? E também um pouco da casca que eu criei, né? Sim. Então tudo que eu, abre aspas, quebrei a cara, na verdade eu criei o quê? Uma casca. Eu fui igual uma borboleta, né? E tem isso, ela vai fazendo um movimento, o casulo, né? Que é a lagarta, né? Eu gosto dessa ilustração para poder sair. Então eu ganhei musculatura. Eu falo que eu não quebrei, eu ganhei musculatura, né? É verdade, sim. Aí fomos, tal, e aí como é que nós vamos fazer? Aí começou a bater um desesperinho. Porque até então, se é eu e a Cláudia, nós nascemos no pouco. Não é? Para nós voltarmos a andar de bicicleta, nenhum problema. Nenhum Agora problema. não era só mais vocês. É. Aí era o sonho de outros. Sonho de outro. Mas tinha mais gente. E a envolvida, responsabilidade é por 10, quando é assim, parece, na nossa É cabeça. mais caro pela responsabilidade, nem pelo valor. Não é o valor só. Porque o valor financeiro era uma situação. Porque eu pensei assim, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, eu tenho uma boa casa que daria para pagar pelo menos o quê? Um pouco mais da metade da faculdade dela. Falei, bom, no mínimo aqui eu tenho mais da metade. Eu também confiava no FIES, na época tal, fechou tudo. Fechou tudo, como se fosse, fechou tudo de uma vez, fechou todas as portas. Aí eu falei, e agora, cara, o que nós vamos fazer? Aí eu falei, bom, ela precisa fazer matrícula, né? Vamos começar pela Coisa, matrícula, né? Vamos fazer a matrícula, começar. então. Olha, Mas pode é ser. coisa matrícula, um exemplo. Não sei se era isso, mas era um exemplo, 8 mil. Como é que vai arrumar 8 mil para fazer matrícula? Por exemplo, eu tinha 3, 2, acho que eu tinha 2. Fui na onde? No meu tio Valdemar. De novo, né? Ele já tá até assustado, já E são aí moço olha, quando eu chego lá, ele já fala, ih, rapaz, já vem ele. Álvaro, Quanto é que né? você precisa? Álvaro não assusta, Ele já viu, até Álvaro? deixa lá o cheque pronto. Aí, Tadinho, o Demar já olha nós e já fala, olha, meu Deus. Aí, Agora mas não vem, ele foi o primeiro que recebeu que implante, eu fiz né? implante. É verdade. Em 1993, ele foi a minha cobaia. E até hoje esse implante está na boca dele, perfeito. Eu posso dizer perfeito porque ele está perfeito. Não estou exagerando, porque ele está perfeito. Isso. Entendeu? Então, ele sempre confiou em mim também. E aí ele falou, não, dinheiro aqui, beleza, você me paga o que você puder. Falei, bom, o que eu pensei? Ó, eu vou matricular ela, né? E tem 6 meses. Daqui 6 meses, o que eu faço? Renegocio. Normal, a musculatura servia para alguma Vamos coisa. jogando pra frente. Vamos jogando pra frente, né? Tá bom. Fizemos isso e tal, mas nesse inteirinho aí começou a me dar um pouco de ansiedade. Aí começou a me dar uma ansiedade que não é ansiedade de normal, que é aquela ansiedade de não, começou a me dar aquela coisa de eu sair para fora de casa buscando ar. Sabe aquela situação que você vai buscar ar que diz, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Já não é mais saudável. Aí não é mais aquela não é luta, legal, né? não é a luta do dia a dia, que a gente perde, ganha, já não é mais não é mais isso. E aí, eu precisava de ter mais mãos. Porque eu tinha 2 mãos, por mais que eu trabalhasse 24 horas por dia, eu não tinha condições de fazer isso. Por mais que eu fosse um excelente dentista, e a Cláudia... Ou mais mão ou mais horas, né? Mas não tem como você mudar Não tinha isso. mais horas, não dá, desgasta muito, é uma profissão desgastante. Aí, o que eu fiz? Falei, puxa vida, eu precisava abrir uma clínica. Pensei comigo, né? Mas eu nunca fui muito... Porque eu sempre trabalhei dentista solo 26 anos. Então, eu nunca fui muito, assim, de abrir com muita gente, expandir, né? Porque a minha época de 90 Mas tinha um ritmo, era né, de pouca vida, gente né? que tinha odontologia, certo? Não, pouca gente. Então, você não tinha essa coisa, vamos abrir. Então, não estava isso no meu coração.
Não tinha isso. Mas aí, a necessidade, né? Eu pensei isso e tal. Aí eu comecei a ver, fui numa clínica em Dracena, vi, e eu cheguei lá e vi que o cara tinha um monte de cliente. Eu olhei a mesa dele assim, um monte de prótese. Eu cheguei para a Cláudia e falei, Cláudia, eu fui lá, o cara tá cheio. E como que eu não tenho? Por que lá tem um monte de gente, um monte de coisa e eu não tenho, cara? Isso, alguma coisa está errada. O que está errado? O que está errado? Aí, nesse meio tempo, um pouco antes dessas crises de ansiedade que eu estava tendo, que eu tinha que resolver um problema, eu saí lá fora e Deus falou no meu coração. Isso foi muito forte. Da mesma forma que falou mas para mim um pouco mais forte. Porque uma coisa é você falar e tal, mas eu não tinha aquele peso dos outros. Da prótese flexível era o nosso peso. Se a gente quebrasse mais dos cara, filhos, né? era eu e ela. Tudo bem? Na faculdade, se a gente outra trabalhou, entrando, né? eu já fui andei de bicicleta, se voltar a andar de bicicleta, qual o problema? Nenhum. Zero. Então, tudo certo. Agora não. Agora, peraí. Agora mudou a conversa. Aí, nessas crises que eu fui lá fora buscar ar, Deus falou no meu coração assim, com aquele Salmo 121, que é muito conhecido, né? Muita gente conhece Salmo, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando eu vi isso no meu coração, eu senti paz, porque eu senti Deus falando assim, olha para mim que eu sou o seu socorro. O seu socorro não é o banco, o seu socorro não é o governo, o seu socorro não é o vizinho, o seu socorro não é o seu tio, o seu socorro não é você com os seus braços. Eu sou o seu socorro. Cara, a partir daquele dia, né? Eu descansei, confiei em Deus, falei, Deus, eu estou segurando para não emocionar, mas foi muito, muito, muito bonito, porque aí passou uns dias, um mês, sei lá, eu recebi o telefonema da empresa Odonto Compre. Alguém da empresa ligou para mim, que de certo eu deixei algum marcado, alguma coisa do congresso, né? Que eu fui, deixei, você e eles não tinham. Cadastro, 2016 estava fraco, né, para vender, então acho que eles buscaram, vamos pegar aí, né? Aí o cara me ligou, o Felipe Narese, né? Sempre gosto de agradecer ele, né, Felipe? E aí eu peguei, ele falou para mim, monta o Odonto Compre aí. Eu falei, você está com brincadeira, filho. Eu não tenho condição nem de mandar Odonto Compre. Não tem condições. Ele falou, não, mas é o seguinte, eu te ajudo. Que jeito você me ajuda? Eu te ajudo porque você vai do jeito que você quiser. Custa X e você vai me pagando do jeito que você quiser. Você não tem um espaço? Eu falei, eu tenho espaço para colocar algumas cadeiras aqui. Eu falei, então, manda ver. Eu falei, cara, eu tenho que ficar nessa visão, meu. Se o cara veio e ligou para mim e eu entendi, Deus falou comigo que as coisas iam acontecer, vamos ver o que vai acontecer. E aí começamos a montar lá onde o meu pai, né? É um espaço de 60 metros quadrados. Cabia nada. Cabia 9 pessoas sentadas e os consultórios e um banheiro. E a recepção era uma pessoa só. Aí chamamos a equipe, nossa equipe. Aí a equipe veio, né? Por isso que tem equipe. E aí entra o Felipe, viu? Você viu o Felipe que eu tô falando? É o Felipe, né, o namorado da Carol. Ele trabalhou com a gente nessa época. E ele cresceu na Odonto Compre. Então, ele nos ajudou ali também, junto com a Carol, e a Laís, o Gabriel, a lavar o chão da empresa. Sabe, literalmente, lavar o chão da empresa. E ele lá, buscando as coisas, ligando para os pacientes, aprendendo com a empresa que mandou um cara vir. Sabe o que o cara chegou e falou para o Felipe? Pode pedir que se ele vier aqui, vocês conversam com ele para você ver. Ele falou assim, o cara olhou, falou, isso aqui jamais vai dar certo. Olhou pro lugar, né? E não foi ele que vestiu de dentinho também? Fica legal essa história. Foi ele que vestiu o dentinho, não foi? E ele também, o Felipe, que vestiu o dentinho, né? Ele que vestiu o dentinho, o boneco. Saiu na visita. Vamos arrumar essa foto. Nós temos foto. Vamos dar essa foto, por favor. Eu amo tirar foto e pode deixar que tem. Aí, rapaz, bom, então vamos inaugurar, né? Conforme o figurino. Porque franquia você tem que ser seguir certinho, o padrão deles. E eu sabia que franquia... você não ganha muito. Você ganha uma porcentagem, depois eles te dão certinho. E é incrível. É certinho, se você fizer... É receita de bolo. Nós fizemos curso em São José do Rio Preto. Inclusive, quem deu aula para nós, né? E o presidente é o Paulo Zar, que foi contemporâneo meu de faculdade. Olha que coisa doida. Se encontramos depois de anos, eles se formamos de 90, e em 2016 voltamos a nos encontrar.
Não é uma coisa... São as coincidências, As coincidências, né? Aí É. começamos, fizemos tal. Bom, vamos inaugurar. Inauguramos. E aí, velho? A inauguração, beleza, tal, aquela ansiedade, assim, no sentido de, será que vai vir gente? Por que vai vir gente agora e não vinha antes? Aí, só para resumir, abrimos na outra semana, tal, passou uma senhora lá e falou assim, doutor, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, pode, claro. Não tinha dentista aqui, né? Ninguém Você fala. acha? Não tinha Quase- dentista? A senhora não nossa. mora aqui, né? Claro, a senhora não mora aqui. Eu falei, não, moro sim. Moro há 50 anos. Mas a senhora passava aqui? Todo dia eu passo aqui na frente, nunca vi dentista aqui, não. Você acha estranho, E ela né? me entra na empresa, na Odonto Compra. Você achou o erro que você queria. Você tá entendendo? Então eu estava sumido, Sinais, ninguém né? me via. E eu comecei a aparecer. Aí começou a vir gente que eu nunca vi na minha vida. Isso. Aí chegava lá e perguntava, manda um abraço pro Ratinho. Aí o outro achava que eu parecia com o Ratinho. Olha, foi uma lição de vida para mim. Porque eu achei que eu era o Dr. Roberto. Que o Dr. Roberto era o... E tem muita gente que é bom e faz, e é legal isso, né? Sim. Mas para mim não foi. E nós precisávamos pagar a E faculdade. aí a gente precisava faculdade de dela várias precisava mãos, de né? várias mãos para fazer a muita gente faculdade. para ajudar. Isso foi no primeiro ano, no primeiro semestre que aconteceu. Em julho, ela começou a cursar em fevereiro, em julho inaugurou. Dia 2 de julho. Dia 2 de julho inaugurou e dia 4 começou segunda-feira a Começou trabalhar. a trabalhar. E aí começou essa loucura. E aí foi muito duro também. A Carol também se esforçou demais, foi muito bacana. Ela sempre foi uma das primeiras alunas da faculdade, sabe? Sempre muito humana, sabe? E até hoje, né? Se a gente vê as pessoas falando dela, é um orgulho, né? Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito para a vida da Carol. Como teve um propósito na vida do Gabriel, que se formou também, né? Já logo em seguida, que em 2017, ele já formou e começou a trabalhar na Odonto Compra. Ou trabalha seja, com você até trabalha hoje? até hoje Eu comigo. vejo os vídeos do Gabriel. Então. Ele fazia orçamento em pé. Só pra você, Olha que loucura. Não tinha cadeira para Não ele fazer tinha orçamento. cadeira para ele fazer orçamento. Ele Porque fazia orçamento em era pé pequena, assim. né? Ele fazia assim, entre um intervalo de um paciente para o outro. Olha que maluco, né? Você pensa que é igual hoje, né? Não é, não. Ele corria na cadeira, fazia o orçamento e saía para o outro atender. Aí ele ia lá e negociava em pé no balcão. Em pé no balcão, falava tal, e a Laís embaixo fazendo a parte de secretária. Desde o começo também. E aí, quando dia de pagamento, dia 10 ou sábado, a fila era para fora da calçada. Parecia fila do INSS. É que era muito pequeno. Não tinha, não cabia. Né? Era pequeno e foi vindo muita gente. Aí, graças a Deus. E aí nós mudamos, né? Para onde é hoje, a Na sede, Irmã né? dos Salles, né? Aí saiu de 60 metros quadrados para 250. Mudou um pouquinho, né? E ainda tem gente pra fora, porque eu vejo. Fica Ainda gente pra tem fora. dia que fica para fora, mas pelo menos assim, hoje já tem 23 cadeiras, já melhorou um pouco. E graças a Deus que tem gente Graças pra fora. a Deus. Graças a Deus. E hoje tem quantos colaboradores na Odonto Compra? Então, o grupo hoje é 30 colaboradores, né? 30 colaboradores. Diretos, né? Os que estão entre dentistas, funcionários, laboratório, né? Faxineiras, enfim, todo mundo que a gente tem. É um pouquinho, né? Você tem noção de quantas pessoas passam por mês ali, velho? Tenho por volta de um pouquinho mais de 1.000. 1.000 pessoas. Mês. 1.000 mês. A média diária lá, tem dia que sexta-feira a gente segura um pouco, todo mundo cansado, então a gente segura. Mas a média lá é 120 pessoas por dia. Por dia. É, mas assim, eu falo que uma coisa É que, uma loucura. Uma coisa que eu notei também desde o começo, sabe? A gente manteve sempre o que o pessoal preserva muito aqui, o atendimento no cliente e a equipe muito boa, muito unida, sabe? Muito legal, assim, o pessoal parece que às vezes não precisa nem conversar com eles, já estão fazendo aquilo que precisa ser feito, sabe? Todo mundo sempre tentando, pelo menos, passar uma, né, alegria pro cliente, tranquilidade, sintonia, né? né? Uma sintonia, isso. Eu sempre falo Uma que sintonia. se nós colocássemos uma atadura, não, como chama na boca, um tampão na boca, ficasse um tampão o dia inteiro, ninguém podia se falar, a clínica não pararia. Não para. Cada um sabe Já a sua sabe o que função. tem que fazer. Roda. Então, pô, isso é maravilhoso. Mas, né, que nem eu cara? falo, eu trabalhou maravilhoso. bastante também. Não Meus fácil, não. agora estou fazendo fisioterapia, mas eu estou melhorando. Agora Mas eu estou no diminuiu um DM. pouquinho, Mas você eu estou no vai- DM, vai viu? diminuir Tô um no- o pouquinho. Felipe fala que eu estou no DM, eu estou no departamento Devagar. médico. Tá tratando, tá tratando. Estou tratando. Tá tratando. Cláudia, conta um pouquinho pra gente, que eu fiquei curioso também.
Eu vi que você chegou com o livro. Queria saber um pouquinho da história do seu livro. Então, eu trouxe livros para vocês, claro, né? Você querer ler, Presentes, sim, hein? com certeza. Presentes. Muito demais, hein? E o Roberto contou bastante aí da história. Claro que você estava envolvida totalmente na história do Roberto. Ela é o freio, né? Ela é que vai essência. segurando o Roberto. Não, ela é essência. Se não tiver essência, não tem nada. Entendeu? Não consegue Você nada. viu Não, que o Matias. homem ligado na tomada, Ele né? é- 220. Ainda bem também, Mas né? você sabe que, olha que coisa louca, né? No meu consultório, eu sou um cara totalmente diferente. Eu sou totalmente É diferente aqui verdade. também. Totalmente diferente. Assim, as pessoas falam, nossa, você é muito calmo demais. Eu sou verdade. extremamente gelado, de boa. Tranquilo. Não, olha, eu trabalho com maior tranquilidade. Não tem esse negócio, posso ficar até mais tarde. Nunca deixei, não vou atender, não. Não, quem tá vendo que trabalha com a gente sabe o que eu tô falando. Então, é muito bacana isso, né? É muito... Nasci para ser isso, né? Isso é escrito, né? Inclusive, o Marcelo perguntou, na verdade, a pergunta complementando onde achar tempo para fazer um livro? Nessa loucura aí. Você viu, uma demorou. Filha faculdade, Sim, filho formado, foi nesse meio aí. trabalhando. Essa loucura de evolução da Odonto Company. É. Depois eu até vou perguntar algumas coisas que eu estava falando hoje com um amigo sobre franquia. Sim. E aí depois a gente... Tá. Mas como achar tempo e essa inspiração? Mas... O Roberto falou que você desenha muito bem. Isso Deve é ser do lado antigo. artístico da família, né? E tal, né? Mas como que foi? Como que aconteceu isso? Nossa, é outra loucura também. É outra história de superação que aconteceu, né? Já faz... Tanto é que você falou onde achar tempo, né? Demorei para escrever, porque, afinal de contas, mãe, ela é Exato. psicóloga, que mais? Motorista, né? É professora um pouco em casa, né? Leva filho, conversa, e é esposa... E as mulheres, assim, fica aí os meus parabéns, porque as mulheres superam, não que os homens, né, são importantes, sim, mas as mulheres são muito guerreiras. Eu vejo pelas meninas que trabalham com a gente, as histórias que elas contam, sabe? Eu falo, menina, eu sei como vocês dão conta de fazer tudo isso, sabe? E às vezes a gente fez lá atrás e fala, passou o tempo, fala, como é que eu consegui fazer, né? Mas, na verdade, a história do livro foi uma história mais complexa, né? Foi uma história mais de superação minha mesmo, em 2009. É uma história de dor, de luta, né? Que eu passei por uma depressão, né? Talvez por tanto excesso de luta, de ansiedade, de querer fazer tudo ao mesmo tempo e agradar e tudo mais. E chegou transbordou o copo, né? Transbordou o copo. E eu não me senti bem e... Começou assim, eu tive uma crise de depressão, não sabia que era aquilo, né? Roberto pode me ajudar a puxar como é que foi. Ele falou assim, eu vou te ajudar, você vai contando lá. Eu falei, conta porque eu fico, assim, né? É difícil para contar. Foi uma época muito difícil e eu acho muito legal tocar nesse ponto, porque tem muita gente que às vezes está nos assistindo, então, que eu falei, vai conhece, ser importante que está eu falar passando sobre isso. ou conhece alguém que está passando. A depressão, ela é uma doença. E o que acontece? Em 2009, a gente estava bem financeiramente, porque o laboratório estava bombando. Né? E eu me lembro como hoje. Só que a gente vinha nessa loucura, filho pequeno e adolescentinhos. Tá? E a Cláudia estava passando por um estresse. Só que a Cláudia teve uma situação que ela teve uma personalidade dela de esponja. Né? Quem identificou isso foi os psicólogos, né? As pessoas que trataram dela. Né? Então, tudo ela queria absorver. Né? Então, absorvia problemas, absorvia... Deixa que eu faço. Não, deixa que eu vou fazer isso. Né? Naquela época, eu ainda trabalhava e como advogada. Então, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não dá conta. Aí, o Roberto, laboratório, eu tinha que... Só para vocês terem uma ideia, a Cláudia foi convidada, pouca gente sabe, mas pouquíssima gente sabe isso, vocês vão ter o privilégio de saber que eu acho que para a Cláudia é uma coisa que ela merece ser, nesse sentido, a gente falar isso, um juiz de direito chamou ela para fazer uma seguinte proposta para ela, falou, olha, Cláudia, eu vejo que você é uma pessoa que conversa com as pessoas, com os casais, para não se separarem. E eu percebo isso aqui, eu vejo e tal. Eu queria fazer uma proposta para você. Eu vou fazer com que todos os casais... Eu falei, eu não te dou o divórcio. Antigamente era assim, né? Hoje acho que é diferente. Eu não dou o divórcio antes de você, então, passar com a doutora Cláudia, o casal, e depois que vocês passarem com ela tal, aí sim, se você não vê, aí eu dou o divórcio para vocês.
fazer um curso de Você reconciliação tá de olha casais, que coisa. entendeu? Uma advogada, rapaz, que Verdade. ganha dinheiro é justamente nessa hora de partilha, Mas de, eu de vi bens. que tinha entendeu? muito E pra ela, eles e ela melhorarem, juntava. sabe? Eu falei, pra que Vamos deixar separar? Não, É. de vez ela jogava Lenha na lenha na fogueira. fogueira. E tem um casal entendeu? que até hoje eu sigo eles na internet, né? E eles eram os que mais brigavam. Eu lembro até hoje que eu lembro uma colega minha, ela falou assim, Cláudia, esses dois vão sair no tapa aqui, né? E vários às vezes saíam nessa discussão. Aí eu falei assim, não, você vai ver, isso aí vai dar certo, né? E resumindo a conversa, esse juiz falou para mim, né? A gente conhecia ele também, era cristão, né? Falei, doutor, o senhor acredita que pode dar certo? Ele falou, deve, vamos tentar conciliar esse pessoal, porque realmente esse casal, até hoje eu sigo eles nas redes sociais, estão juntos, tem 2 filhas, eles só tinham uma. E depois que se reconciliaram ainda tiveram mais uma, fora os outros também, né? Era uma coisa que Deus colocava no meu coração, sabe? Então eu fiz aquilo... porque eu sabia que algo maior, era uma visão maior do que naquele... Né, vou receber honorário. Não, tinha como se diz, uma missão maior naquilo lá. Né? Então, um propósito maior. E Deus concedeu para ela, né, por ela fazer isso, e ajudou muita gente, tirou muita gente da cadeia. E as pessoas confiavam nela. Mas nessa parte de cadeia que ele faz, eu fazia cível, tá, gente? Era pensão mas era a pessoa que não ia fazia lá. o penal. Não, mas ia lá. É verdade, as crianças iam juntos, sabe? É difícil. Mas não foi quantas vezes foi, quantas vezes teve que fazer. E aí ela fazia as coisas e quando dava certo. Né? Graças a Deus. Mas assim, né? mas fazer e para cobrar, parte, Bruno? né? Porque a gente é profissional. Nossa. Certo, a gente vive da profissional. Então a gente se via, tudo bem, ajudando todo mundo, glória a Deus, muito bonito. Mas a nossa vida, muitas vezes financeira, descendo. E tem que cobrar. E teria que cobrar. Então, mas ela fez de coração. E Deus, o que Deus fez com a nossa vida? Deus deu tudo e mais um pouco. Daquilo até que a gente não precisava. No tempo dele. No tempo dele. Foi no tempo mas nosso, no tempo tá? dele, né? Claro. Não no nosso tempo. Porque no nosso tempo, nosso. entendeu? Então, isso foi uma bênção, só para não perder da depressão. Da depressão, isso que eu ia falar. E ela começou um dia a sentir dor de estômago, sabe, sintomas de dor no estômago. Tinha acabado de voltar de um congresso. Ela muito cansada, foi no congresso, estressante, cansada, aquela coisa de congresso. Congresso é muito estressante, ele é assim. Ajudava ele também. E aí, o físico dela, estar cansado, e juntou com o estresse emocional, e tal, e ela sendo esponja, tal, começou o quê? Dor no estômago, não tá acordando, não conseguia dormir, tal. Aí levamos no médico, o médico fez exame de estômago, né? Isso, foi assim, eu fiquei internada 3 dias, ninguém achava o que eu tinha. Fiz endoscopia 2 vezes, era uma dor no estômago. E eu falava, gente, eu tô estranha, não tô me sentindo bem, não sou eu tô estranha. Aí eles me internaram, acharam que fosse estômago. Não, é virose, né? É virose e tal. E fiquei lá. E o médico falou, não tenho mais o que fazer, tá tudo em ordem com ela. Vou fazer o seguinte, ela deve estar passando por alguma ansiedade, alguma coisa. Eu falei, Roberto, mas a gente não tá, mas né? ele me chamou. Eu falei, doutor, o que está acontecendo? Eu falei, Roberto, provavelmente ela vai ter que passar por um psiquiatra e um psicólogo, porque ela deve estar com depressão. Opa! Isso, um médico Depressão. muito bacana, Sabe amigo da que foi família a minha resposta? mesmo. E eu acho isso muito importante, porque olha a minha resposta de ignorante na época. Eu disse assim, mas doutor, nós não estamos passando por nenhum problema. Ela tem tudo. Ela tem tudo. Ela tem parte financeira, na época estava tudo bem, financeiro, nós não somos pessoas, um casal de boa. Nós nos amamos, sempre nos amamos. Então, nós não tivemos arranca-rabo que todo casal tem, normal. Mas nada fora do normal. Imagina um homem de 220 ligado na tomada. Aí eu entendi que a ficha caiu. Falei, opa, peraí, o buraco é mais embaixo. Foi sério. Aí ela levantava de manhã e coitada, ela tentava, né, vamos andar. Eu ia com ela andar de manhãzinha. Eu não sou de acordar cedo. Ler, né? Falar, como é que faz isso aqui, né? Tem que melhorar, tem que fazer caminhada. E aí a caminhada na piscina. E eu vi a luta dela antes de ir pro médico. Aí ela foi no psicólogo. Eu fui num psicólogo primeiro. Eu fiquei sabendo que tinha um psicólogo cristão em Bastos. Inclusive, ele atendia aqui também em Oswaldo Cruz, na época. Aí eu falei, não, eu vou procurar, porque eu sempre fui uma pessoa que buscou a Deus.
Sempre uma pessoa que conhecia a palavra e desde criança participava da escola dominical, fui professora, fui líder de grupo de adolescentes, mocidade. Conheci o Roberto, inclusive, no acampamento da igreja. Então eu falei, gente, o que está acontecendo? Como pode, né? Como pode uma pessoa desse jeito ter depressão? Só que olha começou que coisa maluca. choro. Que é importante a gente falar desse nós assunto. Nós estamos no mês de setembro, nada é por acaso, viu? Mais uma coincidência na nossa vida, né? Amarelo, né? Que eles falam. Inclusive, a gente teve a notícia, né, daquela jogadora de vôlei, né? Que campeã, é público, né? Isso é público. Então, isso aí pode acontecer com qualquer um, é muito sério. Eu não, achava que jamais fosse acontecer comigo. Mas aconteceu. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí esse psicólogo falou para mim, ó, você tem uma personalidade esponja. Eu nem sabia que existia isso. Eu falei, gente, esponja para mim é para limpeza. Eu falei, será que eu tenho toque? Não, não é toque, não. Você absorve tudo e quer ajudar e resolver tudo para todo mundo. E você não é Deus. Eu falei, caramba, é verdade. Ele falou, você tem que ir num limite, e depois daquele limite, você tem que entregar nas mãos de Deus, que é Ele que vai fazer, não é você. Você não tem força para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não posso ser mãe, ir lá com ele, ajudar ele, ir lá em outro lugar, ajudar ali. Não dá para fazer tudo. Trabalhar, não tem como. Em casa. Aí que foi? Transbordou. Eu não sabia que poderia ocasionar isso. Eu não fiz escolhas certas. Eu quis escolher tudo. Falei, e agora, doutor, o que eu faço? Ele falou, eu aconselho você a continuar comigo, mas procurar. Como você não estava dormindo, eu não estava dormindo mais. Eu acordava... Ele emagreceu... 10 quilos em 20 dias. Entendeu? Assim... Eu não comia nada. Muito comia. Foi a única parte, entre aspas, boa, né? Não, assim, não foi assim boa, não. Assim não. Tinha que emagrecer mais, mas assim... Mas o que aconteceu? Eu peguei e falei, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que sair disso daqui, eu quero voltar a ser o que eu era. Quero voltar a ser uma pessoa alegre, a mãe dos meus filhos, adolescentes, precisando de mim, isso me deu muita força. E eu não quero ser essa personalidade de esponja, e eu quero dormir, eu quero acordar de manhã. Eu vi o sol nascendo, por exemplo, e falava, meu Deus, como é que eu vou enfrentar esse dia? Já pensou? Você acordar de manhã? E muita gente pode estar se identificando com uma história desse tipo. E olha, gente, que depois que eu fui no médico, eu procurei ajuda médica, ele falou que eu estava na leve. Tem graus, eu procurei, né? E dela curou eu procurei logo, no início. Isso. Quem me falou, inclusive, foi uma moça que trabalhava com a gente. O esposo dela tinha passado por isso. Ela falou, Cláudia, os sintomas estão muito semelhantes. Eu chorava muito, era um negócio estranho, eu queria ficar quieta no meu quarto. Eu falei, gente, mas eu saía. Eu tentei lutar sozinha, mas ela falou, não, você não vai... Ele conseguiu com ajuda no profissional. Então, eu procurei. Aí eu fui humilde, aceitei aquilo. No começo eu fiquei revoltada. Falei, eu não quero tomar remédio, eu não quero isso. Onde já se viu isso, né? Poxa vida, né? Falei, é um sentimento. É um sentimento que a gente tem na hora. Mas eu queria voltar a ser eu, então eu enfrentei. Aí eu falei, não, eu vou enfrentar isso. Mas eu acredito que eu tenha tido força também, porque eu estava no começo. Né? Eu acho que muita gente pode estar passando assim, tanto leve como final. Corra o mais rápido possível. Ajuda. Tem solução. Tem solução. Eu achei que eu nunca fosse passar por aquilo na minha vida. Doeu muito. Porque doeu no preconceito meu, comigo mesmo. Eu aprendi a me perdoar. Porque eu falei assim, eu queria ser perfeita, entre aspas, em tudo, mas eu sabia que eu não ia ser. Então, eu me perdoei e começou um processo de renovo na minha vida. Né? Procurei ajuda médica. Logo na primeira ou segunda semana que eu comecei a tomar os medicamentos que ele passou... Já ficou melhor, bem melhor. Sim, ótimo. Melhorei. E fui buscando ajuda. Aí, o que eu fiz? Eu tinha as mensagens que eu lia na internet, eu comecei a escrever. Aquelas mensagens de reflexões que a gente escuta, sabe? Histórias que vão fazendo sentido na nossa vida, que você, naquele dia, tudo muda depois que você vê, escuta aquilo lá. Aí eu peguei e falei, não, eu vou colocar isso no papel. Que eu gosto de escrever, sempre gostei desde criança, as professoras colocavam assim as redações no corredor para todo mundo ler, né? Aí eu falei assim, não, eu tenho esse dom, eu vou escrever. E aquilo lá começou a me fazer bem. Acho que tem que pôr para fora, sabe? Às vezes tem gente que vai fazer uma caminhada, outro vai pintar, outro vai cantar, outro vai fazer um exercício. E eu fui escrever. Aí eu comecei a escrever, até que um jornal, né, que... Eu comecei a escrever para um jornal uma vez por semana essas reflexões e as pessoas começavam a vir até mim e falar assim, Cláudia, eu encaixei com aquilo que você falou. Eu ia ter uma mulher que veio para mim, que vai vindo na cabeça assim, alguns momentos, né? Ela falou assim, eu ia vender minha loja. Aí eu li a sua mensagem no jornal e eu vi que não vou vender não. Que era tudo que eu sonhei. E ela continua com a loja lá, né?
Aí eu falei, poxa vida, tá fazendo a diferença na vida de outras alguém, pessoas. exato. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um livro. Eu juntei todas as mensagens que eu fiz, acho que mais de um ano, e escrevi, só que eu fui comentando elas ao longo do livro. Sim. E refletindo sobre elas, sobre aquilo que foi importante na minha vida, qual a diferença que ela fez na minha vida naquele dia. E com isso eu fui melhorando, eu fui crescendo e aí surgiu o livro, nasceu o neném, né? E eu fiz o tratamento da depressão por 2 anos, né? Tomei o antidepressivo, tomei os remedinhos que ele me passou, fiz com um psicólogo o tratamento e aos poucos foi diminuindo as doses e tudo mais, né? Mas assim, até hoje, não vou mentir, eu tomo, tipo assim, tomava 2, tomo 0,5 de alguma coisa muito lá. baixa, né, a dose. Hoje ficou bem preventiva mesmo. Mas né? para prevenção. Preventivo, né? Quando eu vejo, e hoje eu aprendi a me conhecer, eu acho que isso aí fica a grande sacada, verdade. sabe? A pessoa vê o que leva ela a começar a ter aquilo lá de novo. Como eu me conheço, os gatilhos. Aí eu vejo, por exemplo, se eu faço muita atividade física, eu canso muito, que nem no caso do congresso, eu vejo que fico muito exausta, eu sei que já pode começar a querer, aí o que eu faço? Eu já paro, eu faço as minhas escolhas, eu digo não. Exato. Por isso que o livro chama O Poder do Não. Vejo o não de uma maneira totalmente diferente. Eu aprendi a dizer não para as coisas que estavam me levando para aquilo lá, né? Não é fácil, mas tem tratamento, tem cura. É possível, sabe? Então fica essa mensagem, assim, para quem às vezes está passando por isso, falar, meu Deus, não tem saída para mim. Tem sim, sabe? E Deus foi me orientando a cada passo. Eu não tiro um minuto, assim, eu levo a palavra dele onde eu for e falo que o amor dele, porque eu sempre fui cristã e o que me ajudou foi as orações das pessoas, oraram muito por mim. Então eu fico aqui, minha gratidão eterna. E até hoje, sabe? Foi cada página que eu escrevi, eu falava, Senhor, é isso que é para fazer? Ele falou, não, você põe esse versículo também. Aí eu ia lá, abria, tinha tudo a ver, sabe? Esses sinais que a gente falou, né, da Suíça e tal, foi assim que Deus foi falando comigo. E eu fui escrevendo. E hoje eu tenho, assim, pessoas que já leram, que vêm contar coisas assim que eu fico, poxa Deus, obrigada. Eu queria alcançar pelo menos uma pessoa, né? Eu sei que eu alcancei um pouquinho mais, mas que, quem sabe, né? Um livro você planta, você não sabe quando você vai colher. Não tem limite. E tem uma frase do William Shakespeare. Como que é a frase do William Shakespeare? Fala aí. A falta de perdão é um cálice de veneno que você toma todos os dias esperando que o outro morra. É isso aí. E essa falta de perdão, às vezes, é para o próximo. Às vezes não, é para o próximo, mas também, e no caso meu, foi para mim. Eu tinha que me perdoar de não ter conseguido fazer tudo o que eu queria e do jeito que eu queria. E às vezes você tem que fazer... Às vezes não, você tem que fazer escolha todos os dias na sua vida. Né? E ter os limites, né? Saber que tem limite, se conhecer, né? Que a gente tem limites, né? Para fazer e tal. Mas foi uma inspiração muito legal. Isso aí é legal, porque é evidente, vocês contando todas as histórias que vocês contaram. E que a Cláudia ficou doente, é uma doença. Uma doença. Sabe que é uma doença. É uma doença. Só que vocês conseguiram superar, na verdade, todas as dificuldades que vocês conseguiram. Eu acredito que vocês vão concordar comigo. Porque vocês estavam muito escorados em 2 pilares que vocês deixam sempre muito claro aqui. Primeiro é Deus, que vocês sempre estão escorados ali. E o segundo é a família. Sim. Então eu acho que as pessoas que talvez estão tendo alguma dificuldade, além de procurar ajuda médica, eu acho que as pessoas têm que estar escoradas nesses pilares. Sim. Independente de qualquer problema que você tem. Da mesma forma que você foi um super pilar para o Roberto quando ele precisou financeiramente do trabalho, eu tenho certeza que no momento da sua dificuldade ele foi o seu. Claro. Essencial, ele me Deus, levava. como sempre, é o pilar de tudo, né, pra gente. De todos nós. Então, eu acho que além da mensagem médica, eu acho que as pessoas elas têm que se procurar força onde quem está ali perto, né? Não só familiar, talvez. Procurar ajuda num amigo. Um amigo, uma pessoa Pede próxima. socorro. Pede socorro. Não tenha vergonha de pedir socorro. Eu pedi. Isso foi essencial. Se eu tivesse tido vergonha e falado, não, eu vou me dar conta sozinho, eu não tinha chegado a passar essa fase. Então eu pedi, falei, Roberto, eu preciso de socorro. Eu pedi socorro para os amigos, em oração, pedi socorro ao médico, pedi para todo mundo. Falei, eu quero sair disso, eu quero sair. Me ajudem. Então é importante a pessoa pedir socorro, seja para um amigo, para um vizinho, para um amigo de igreja, para um amigo de trabalho. Se abra, fale, põe para fora aquilo que você precisa pedir de ajuda para alguém. Fala assim, eu não tô legal, tá passando isso por mim, eu tô no sufoco, eu tô
sabe, em casa não vejo mais alegria nas coisas, eu estou triste. Eu nunca pensei em nada pior, graças a Deus eu não cheguei nisso daí, mas tem muitas pessoas que chegam e completam aquilo, né? Inclusive, o que o Roberto falou no início, o doutor chamou ele para falar que isso é depressão. Para, depressão. Como depressão? Isso aí. Isso é uma reação natural de muitas pessoas. Muitas pessoas. Na maioria dos casos, homens. Perfeito. As mulheres já têm uma sensibilidade maior. sensibilidade diferente. São mais inteligentes. Ah. São mais inteligentes que nós. Aí, anos-luz, né? Anos-luz, é Vamos verdade. combinar. Gostei, Mas isso gostei, aí que você tá gostei. falando é importante porque tem gente hoje que está nos assistindo que às vezes deve estar passando por isso. A mulher dele está passando por isso e ele falou para ela ontem, assistiu o case, tá assistindo o case aqui, ó. Aí ele vai olhar e fala, ontem eu falei para minha mulher que tem tudo, por que ela tá triste? Por que ela tá assim? Por que ela tá assada? Ela tem tudo. Às vezes não é isso. E até quem é homem também, cara. Se você tá passando por isso, Deixa ninguém é eu falar um super-herói, negócio. ninguém é menos homem, nem mais homem, porque causa tá passando disso. por isso. Marcelo, Bruno, nós somos feitos corpo, alma e espírito. Não tem jeito. Para você estar bem, você tem que estar no equilíbrio dos três. O corpo, que é o físico, a alma, que é o nosso intelecto, e o espírito, que é a parte nossa com Deus. Então, às vezes a gente fala, o que é felicidade? Tem que buscar esse equilíbrio, sabe? Então, você tem que estar bem com essas três partes da sua vida. Não tem jeito, sabe? Buscar isso é muito importante. E da forma que você vai buscar isso, aí depende de cada um, né? Cada um tem um gosto, cada um... para ser feliz é preciso fazer certas coisas, para outro, outras coisas. Não tem nada errado. Eu falo assim pro Roberto, tem gente que é feliz e tem gratidão, às vezes tomar um sorvete na esquina. Com nada, e quando a gente está doente, você dá um valor até num copo d'água que você toma. Exatamente. Um banho gostoso no chuveiro, sabe? Então são as coisas simples que traz a felicidade pra gente. Isso aí acorda muito. Quando a gente passa por um problema difícil, como eu passei, essas coisas simples parece que elas afloram, assim, ó, olha, eu vou ali na esquina tomar um sorvete com meu filho, com a minha filha. Isso aqui gostoso, sair com meu esposo. Ou então tá em casa assistindo na televisão, essa gratidão que a gente passa, tão simples, mas que quando você está num momento difícil de enfermidade, você dá um valor, elas se tornam gigantescas. Mas também não tem nada errado você querer ir para a Europa, querer passear. Não, tá tudo certo também. Exatamente. Pode ir também. Pode ir também, deve. Se tiver condição, Deve. vai. E só para seguindo aqui tudo isso, a minha questão da franquia, já a gente seguindo o caminho, o que eu estava falando com um amigo hoje é que a franquia, por exemplo, que nem você, dentista, você pegou uma franquia odontológica. Tá lá, inclusive. Tá aqui, ó, Odonto Company. Então, tem muita gente que às vezes ouviu dizer uma franquia tal. Olha, eu tenho imobiliária. Então, eu vou montar uma franquia de lava rápido. Pensar assim, porque no Instagram vem várias coisas. Vou montar uma franquia tal. E você não entende daquilo. Tipo, que nem a paleta mexicana foi uma novidade. Mas foi totalmente peito aberto. Peito aberto. Então, é uma novidade. Vocês, num ramo, aceitaram o desafio de outro ramo. Questão da franquia, eu queria que você falasse assim, pessoal, né, o que você acha da franquia do seu ramo? Por exemplo, no meu ramo de imobiliário, eu poderia ter uma franquia hoje no ramo. Não sei se no sistema que o Marcelo tem, teria uma franquia. Então, assim, eu daria um conselho desse, gostaria de que você falasse, tendo uma franquia, se é o caminho você seguir já do seu ramo, uma franquia de respeito, de responsabilidade e tudo mais, que seria o aconselhável do que você virar a chave assim 100% e com uma franquia que você talvez não tenha tanta experiência. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas é uma pergunta. Não, eu acho que a franquia você vai ter menos chance de errar. Por quê? Porque ela já vai ter uma franquia séria, óbvio, né? Sim. Uma franquia que você já tem no mercado, né? Alguns anos. Você também tem que analisar, a primeira coisa, quem é os donos, o que eles são, e investigar isso. Sim. Porque ela vai trazer uma situação de validar o processo dela. Tá? Então, o que é a melhor franquia? Quando ela tem uma recorrência. Então, a recorrência, igual o ramo imobiliário, você tem recorrência. O ramo de informática, você tem recorrência. No ramo da odontologia, que é a Odonto Company, nós temos recorrência. Isso. Então, você tem mais tranquilidade para trabalhar. Então, a primeira coisa que é aí. Então, você citou um lava rápido. Vamos dizer que o lava rápido, até uma dica o pessoal do lava rápido aí, que pode criar uma recorrência.
Porque senão, o dia que choveu, putz, ninguém vai lavar o carro. O dia que, entendeu? Não. Então, não, ele tem uma recorrência. Então, você tem que trazer, eu falo que tem que vender um mix de produtos, né? Sim. Então, a franquia te mostra isso e mostra para ela o seguinte, ó, nós já fizemos isso, deu certo. Ó, isso aqui não dá certo. Ela te dá toda a experiência, né? Ela te fala te dá um todos os know-how, caminhos. Né? Te dá um know-how. E você tem que seguir os padrões que ela coloca. Porque ela né? já testou, entendeu? Os processos já validados. Isso, você não precisa testar. É. Porque senão você vai ficar testando, você vai errar. Por exemplo, na paleteria, nós não tínhamos teste, o teste foi nós. É isso mesmo. Entendeu? Então, não tinha validade, não tinha recorrência, não tinha o que fazer. Então, a gente tem que ver, e lógico, o nosso ramo é da saúde. Então, vamos lá, vamos imaginar a pandemia. Vamos lá. Você fala assim, cara, todo mundo sofreu na pandemia e tal, e nós? Aí você imagina, 2020, né, março de 2020, vem, março, abril, fecha as coisas e tal, e a gente não sabia o que estava acontecendo. De mudar, né, nós estávamos na sede, onde é a é. sede hoje. Entendeu? Eu tenho mais 2 franquias, então tem 3 franquias hoje. É que eu não contei para vocês, mas a gente tem a Ortodontic também. É uma novidade que a gente está trazendo aí na região. E, que é do mesmo grupo SMZTO, né? Que é do grupo José Semenzato, sim, que é o Shark Tank. Então, a gente na pandemia, e agora? Como é que vai fazer? Aí, não dá para fazer atendimento odontológico que eu fiz? remoto. Né? Não dá para trabalhar remoto. Aí o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Eu chamei todo mundo, falei, olha, seguinte, temos uma situação aqui que nós somos de cara com as coisas, porque ele vai abrir a boca para a gente. Então não tem como nos proteger. Você pode vestir uma coisa, é muito difícil. Você vai ter problema, vai ter que nebulizar, vai ser inviável. Quem não quiser vir a partir de amanhã, não precisa vir. É verdade. Todos. E não vai ter demissão, não vai ter nada, a gente vai tentar segurar, vamos ver o que vai acontecer. Eu falei, beleza, falei para a Cláudia, Cláudia, eu vou. Eu vou atender, por quê? Eu cheguei um dia, nos primeiros dias da pandemia, uma mulher, me lembra como se fosse a cena na minha... Era sem dente na frente. E eu olhei aquilo e falei, mas eu não posso deixar essa mulher ficar com o psicológico dela arrebentado. Às vezes não conseguir comer, não mastigar. Aí eu falei para ela, olha, eu vou para a guerra. Falei, e você chamou o pessoal, nós conversamos, quem não quisesse ficar assim, com a liberdade de não precisar vir, sabe? Entendeu? E eu passei para ela, falei, eu vou na batalha. Se eu ficar no caminho, eu tombei na batalha. Tá fechado ou não? Fechado. Vamos embora, nós precisamos trabalhar. A filha estava na faculdade também. E eu vi as pessoas. E a faculdade acabou ainda. Aí eu falei, não, vamos lá. Cheguei o Gabriel, não, pai, vamos junto. E aí nós fomos praticamente, eu não sei dizer sozinhos, mas se não, foi um dos que ficou aberto. Foi. Então as pessoas iam passear na Odonto Company para sair de casa, porque não podia ir em nenhum lugar, lembra? Só podia ir no mercado e coisas da saúde, no hospital e farmácia. Aí eles iam aonde? Porque a gente estava aberto. Todo mundo atendendo, só que nós tínhamos com muito cuidado. Nós atendemos, todo o protocolo de atendimento. Então, se ligava um dia antes, você está com sintoma, chegava, media se estava com febre, já media na hora. Sabe? Então, tinha todo um protocolo. Media a temperatura. Em 2 anos de pandemia, ninguém praticamente pegou ali dentro. Ninguém pegou. Pegamos depois, né? Que aí foi viajar, foi pra praia. Aí a Carol que trabalha lá não pegou. Não pegou, então. Você vê. Você viu? Não pegou. Eu peguei. Então. E ela não pegou. Mas por quê? Por causa do cuidado que nós sempre tivemos, né? Todo dentista tem um cuidado. É dele. Ele pode ver que o dentista lava a mão, o dentista é cheio de assim. Não estou dizendo outras profissões, mas nós todo coberto, assim, né? Parecia todo coberto, parecia um robô, entendeu? Né? E a gente era atendeu. Era necessário. Aí que esse crescimento do Odonto Company, de Oswaldo Cruz e também de outras, né? Teve um crescimento porque a gente teve coragem também. Sim. E a gente teve uma missão, né? Porque poderia dar errado, Bruno. Sim. Não poderia ter dado errado, Marcelo? Com toda certeza. Podíamos ficar doentes. Você assumiu um risco muito alto, porque as pessoas iam lá, acabou. Uma coisa que ninguém conhecia, era algo novo para todo mundo. E na frente porque às vezes você não sabe. Tivemos baixas de clientes que passaram por nós e depois de 2, 3 meses e tal, nós ficamos sabendo que faleceu. Menino de 27 anos, menino de 30 anos, entendeu? Mas que já do dia normal, não foi pego ali, nada, né? Então, a gente pensou, e se fosse eu, cara? E se fosse meu filho? Se fosse... Nossa, você entendeu? Mas a missão foi maior.
Sem dúvida. Então, a Odontocorp, quem olha hoje, né? Puxa, vocês atendem 1.000 pessoas, tal, não sei o quê, pode dizer, nossa, né? Não, mas nós criamos essa situação durante esses anos piores da nossa vida. Então, as pessoas hoje confiam na gente, confiam na gente, porque nós confiamos nelas. Sim. Porque nós perguntávamos para elas, você está com sintoma? Você tem algum problema? Não venha. E as pessoas que tinham não vinham. Então, a gente criou esse relacionamento dentro do mundo dos negócios, que é muito importante. Nós criamos essa situação dos pacientes dizendo, olha, eu confio em vocês e eu sei que vocês vão cuidar de nós. Pô, isso foi maravilhoso, né? Nossa Senhora, maravilhoso mesmo. E deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo certo, Exatamente. Graças a Deus. Deus seja Graças a louvado. Deus. É isso aí. Gente, O papo tá maravilhoso. maravilhoso. De verdade, a gente gostando muito. Eu acho de que tudo a gente conversa. eu vou falar para vocês o que eu já falei, eu falei até hoje com a minha esposa de vida. O case tem que ser sempre 2 ou 3, porque são várias histórias. Sim. A gente entrevistou outros convidados e muita gente falou assim, poxa, eu achei que você ia perguntar tal coisa de fulano, poxa, achei que faltou tal coisa do ciclano. Então a gente acha que não tem que vir uma vez só, tem que vir várias. Porque hoje a gente abordou o início, empresa, família, faculdade das crianças, dificuldades. Vocês deram um super case para nós. A Cláudia falando da depressão, que é um assunto muito sério. Sim. O Roberto falando do empreendedorismo. E a gente sempre pega uma fatia disso. Então, vocês vão voltar, obviamente, para contar mais outras histórias. Muito obrigada. Mas aqui a gente tem um tal do case rápido. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou falar com o Roberto, mas que a Cláudia complemente se vocês como Me são um ajuda só. aí. Me Ou ajuda vocês aí. são um só. É. Então eu vou falar, direção do Roberto, e a Cláudia fica à vontade joia. Tá para que joia. vocês complementem. Quero saber de vocês qual é o segredo para uma vida feliz e plena. Cara, eu acho que não é um segredo, eu acho que é uma construção. Né? Porque é uma construção diária. Então, todo dia eu preciso... por exemplo, eu e a Cláudia temos um cuidado de um com o outro. Não que a gente seja perfeito, veja bem, Sim. longe disso. Tá? Mas nós temos um cuidado um com o outro. Na pandemia, só para ilustrar isso, na pandemia não podia sair, né? Era fechado os restaurantes, não era? Sim. O que eu e a Cláudia fazia? A Carol estudando, o Gabriel já é casado, nós ficávamos sozinhos em casa. Né? O que eu e ela fazia? Nos trocávamos com roupa de sair. Estou falando sério. Roupa de sair, nós pegávamos, acho que pedir, né? Os lanches, ou lanche não. Delivery, né? Entrega, comprava né? algumas coisas no supermercado e tal, e sentávamos na nossa sala, bem arrumada, a Cláudia arrumava tudo perfeito. Minhas mesmas e postas, ali, a né, mesa que eu gosto de posta, como colocar, se nós tivéssemos. E nós ficávamos ali conversando, né? Isso, entendeu? Então, é uma construção de coisas. A gente procura sair, a gente procura viajar, a gente procura ser confidente um com o outro. Tem dia que tá bom, tem dia que não tá legal, você entendeu? Mas temos que tocar mesmo assim. Então é isso. Eu acho que a construção, né, dessa questão de felicidade é isso. Por exemplo, no meu caso e o dela, né, abrir mão da minha felicidade para ela ser feliz. E ela abrir mão da felicidade dela para mim ser feliz. É o complemento. Eu acho que isso que é a essência, O né? feliz e o pleno. Porque senão eu vou começar a ser egoísta. Você não me faz feliz. Cara, mas não é para você fazer dela, feliz. né? Entendeu? Não? É a obrigação assim, eu tenho que fazer Ó, feliz. e a gente entendeu? aprendeu isso na nossa vida, né? Que nós estamos casados hoje há 31 31 anos, né? 2 de namoro. E a gente acabou passando isso também para as pessoas que estão ao nosso redor, né? As pessoas que convivem com a gente. E fica aí a dica também, né? A gente, quando está construindo uma pessoa todos os dias, você tentando fazer ela, fazer o bem para ela, de repente ela está precisando de alguma coisa, você lá socorrer, isso aí também faz com que as coisas aconteçam e dê tudo certo, sabe? Exato. Então, se preocupar com o próximo. Sim. E isso faz o quê? Com que as coisas nossas também possam dar certo, sabe? Um dia, só completando, Bruno, a minha filha falou assim, o que vocês fazem, ela me trouxe uma frase da Bíblia dizendo assim, os misericordiosos encontrarão misericórdia. Exatamente. Lindo. Se a gente for misericordioso, você pode ter certeza que você vai encontrar misericórdia. Exatamente. E seguindo esse raciocínio, qual o seu maior ídolo ou inspiração?
Cara, eu acho assim, lógico, você vai falar ídolo, é Jesus, né? Porque por tudo que ele é, né? Por tudo que ele fez e por tudo que ele faz e vai fazer, né? Entendeu? Então, eu acho que ele é completo, né? Mas eu tenho, por exemplo, meu pai, né? Um guerreiro, minha mãe, outra mulher fora da casa. Entendeu? Então, eles são minha inspiração. Eu olho para eles assim e falo, meu pai tem 80 anos, ele, é um cara muito bacana, se ele deu e tal, que eu vejo e tal. Então, a minha inspiração é isso, sabe? Eu vejo que são... E teria muito mais pessoas, a própria Cláudia, enfim. Mas eu acho que ficaria nessas duas pessoas aí. A pessoa de Jesus, o Cristo, né? Que ele fez... E as pessoas assim, tem que falar assim, mas você acredita em Jesus? Você é religião, igual você falou, né? Pessoas estão se afastando da religião, né? Cara, não é essa questão de se afastar da religião. O que nós temos que entender e pedir a Deus? Deus, eu quero uma experiência com você. Sim. Porque eu não posso dizer que esse bolinho, que esse salgado é gostoso ou não, se eu não experimentar. Exato. Então, tem pessoas que se afastam de Deus e aí não querem ter essa proximidade. Por quê? Porque não se deixam conhecer. Porque para a gente fazer isso, a gente vai ter que abrir a nossa alma, né? Abrir a caixinha que fica tudo guardado lá, que a gente não gosta que ninguém mexe, nem a gente gosta de olhar. Mas não tem problema, não. Põe para fora e põe tudo novo depois, pô. Por isso que a Bíblia fala assim, né? Que aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Exatamente. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. É muito lindo isso. Por isso que meu ídolo é Jesus. É exatamente isso. Muito bom. Verdade. Como você define o sucesso? O sucesso, eu acho que é um pouco de ilusão. Que é muito relativo o sucesso. Porque eu conheço pessoas milionárias, bilionárias e que são tristes. Sim. Que se matam, né? Que têm problemas familiares, os filhos não vão na casa. O maior sucesso, que eu vou falar uma coisa simples, o maior sucesso para um pai, eu posso falar do pai, acho que, porque financeiramente nós somos altos e baixos, então não dá para falar que, você viu muita gente milionária quebrar, então não tem isso, acho que é lutar em nossa vida, né? E boa. Mas o maior sucesso para mim é os meus filhos e ficar perto de mim sem eu ficar pedindo para eles ficarem. Se eles vão ficar comigo, se preocupam comigo, a Cláudia se preocupa comigo, meu pai, minha mãe já faleceu, se preocupa comigo. Isso é ter sucesso, pô. Isso aqui é mais sucesso que isso. Mas o sucesso é você ter, sei lá, faturamento de tanto. Isso é importante? Claro que é importante. Mas isso não é o sucesso. O sucesso é a gente estar feliz com o que a gente tem. Então, se a gente tem uma família, se eu tenho meu cachorro, que eu cuido dos dois, né? Eu que cuido deles, eles me ajudam, mas eles só comem comigo. Espera o Roberto chegar. Espera eu chegar para comer. Eles não comem, a mulher fala, eu ponho, eles não comem. Ele falou, não vou querer cachorro agora não. Eu não queria cachorro, mas já tem dois já. Então, o sucesso é isso, é você se encontrar naquilo, na simplicidade. Na simplicidade. É na simplicidade. Você é rico? Claro. Você é milionário? Claro. No quê? Naquilo que é simples. Aquilo que é simples. Exatamente. Tá? Então é isso que eu acho. O sucesso é isso. Seja simples e seja feliz, né? Feliz. E pegando já esse engate aí, papel da família na sua jornada pessoal e profissional. Tudo. Se não tivesse a família, nós não estaríamos conversando aqui. Verdade. Não estaríamos conversando. Mas por que você está falando, Roberto? Porque vamos imaginar, nas minhas crises, né, que eu contei um pouco, obviamente tem muito mais, mas nas minhas crises, nas minhas dificuldades e tal, e se eu não tivesse a Cláudia, para, entre aspas, aguentar eu? E se eu não tivesse, por exemplo, a igreja? A pessoa pode falar o que for da igreja. Porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. Mas aquele que é o autor da igreja, ou seja, aquele que criou a igreja, ele não é a pessoa. As pessoas que estão lá dentro, eles são apenas pessoas necessitadas, como eu sou também necessitado. Nós temos falhas, não é? né? E aí a igreja é para quem? É para os sãos ou é para os doentes? Para quem que é? Para os doentes. É para os doentes. Jesus falou isso. Eu vim não para os sãos, eu vim para quem precisa. Então, quem não precisa, não precisa. Então, a gente precisa entender isso, sabe? Ter uma igreja, não importa aonde você vai, não é questão disso, mas a questão de você
ter em Deus uma confiança. Procurar exercer a fé. Porque o que é fé? Vamos definir a fé. A fé é a certeza daquilo que eu espero, mas eu não vejo. Não vejo ainda. Ok? Então é a mesma coisa que eu passar uma venda e andar, saber onde eu estou indo. Não, eu não sei onde eu estou indo, mas eu tenho certeza que eu vou. Isso é a fé. Por isso que na minha vida sempre teve a fé. Na nossa vida sempre teve a fé em primeiro lugar. Tem vezes que você fala, meu Deus, Deus me largou. Vixe, Deus me largou. Então, assim, toda vez que me vem esse pensamento, às vezes vem mesmo na gente, né? Poxa, onde está Deus aí, né? Por que comigo? Por que comigo? Igual eu estou passando uma fase difícil, que eu estou fazendo fisioterapia no braço, que eu trabalhei demais, meu braço, 35 anos de trabalho, está precisando de uma recalchutagem. Poxa, Deus. Aí eu nem ouso falar. Porque eu falo, Deus, o Senhor fez tanta coisa na minha vida. Nossa, você acha que isso aqui você não ia fazer Deus. se você quisesse? Então, é confiança. Eu quero deixar um versículo assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele vai fazer. Salmo 37, 5. É isso É aí. isso. Roberto e Cláudia, Odonto Company. CaseCast. CaseCast. Isso aí. Caraca, velho. Bom, agora episódio. temos alguns presentinhos pra E vocês. nós também temos. Não, pra vocês não, porque Pra cá, parece que alguém não mandou presente. Ó quem não mandou presente. Gostaria de deixar uma reclamação Ó, aqui. vamos fazer, formal. isso aqui Ô, Roberto, não mandou nenhuma, né? deixa- Mas nós vamos conversar. Não Deixa tem eu só problema. fazer um agradecimento antes de terminar também. Você falou das suas inspirações, né? Mas só para encerrar, porque falou assim, né? Porque nós somos muito família e eu tenho certeza que a família vai estar tudo ouvindo isso Sim. aqui, né? Ah, é audiência, Vocês sabem a como é que audiência é funciona, grande. né? Sim. Então eu quero também deixar aqui claro que meus pais também, a gente tem muita gratidão a Deus, que passaram por muitas dificuldades também. E eu também me espelho muito, assim, tenho a visão deles que, mesmo durante todas as dificuldades que eles passaram, estão juntos até hoje. Sim. Então, nós tivemos esse exemplo nas nossas famílias, sabe? Tanto o Roberto como eu também. E a gente tenta passar isso para os nossos filhos. Então, fica aqui minha gratidão a eles, porque eles vão estar escutando. Então, obrigada, mãe, obrigada, pai. Obrigado aí, sogrinho, meus sogrinho. irmãos, meus filhos, né? E, enfim, a família nossa, que sempre esteve junto com a É isso gente, aí. tá? Porque eles vão escutar e eu vou ficar aqui, a minha gratidão. Muito bom. Maravilhoso. Que Legal. isso. Vamos pros presentes? Um presente que Ó, o Seven Set não elegante. mandou, mas Esse ele presente era para mim, né? Então não veio. Mas tudo bem. A Mas Cláudia é super cliente da Eu Elegância. sei. a Olha Cláudia- lá, o Rafael falou, Rafael, me ajuda A aí, Cláudia tem presente. é número 1, se não for Só número você 1 que é precisa de um perfume. Ó, já tem Elegância até uns Perfumaria. modelos ali, o Rafael deixou aqui hoje pra gente. Lá, Nossa, perfumes os dois são importados, ótimos, é na masculino, Elegância. ó, muito bom. Esse é um presente. É um mimo da Elegância dele, pra Muito você. porque você é obrigada. super cliente dele Aí, já. que então, bacana. Obrigada, Super obrigada, parceiro, Rafael. legal. Valeu, Aí, ó. parceiro. Valeu. Show Seu de pai bola. também, super gente boa, sempre Vixe. vai lá em casa e entregar os pacotes, né, de perfume. Às vezes eu compro pro Roberto lá e ele fica todo feliz, viu? Vixe, ele Gosta de um fica- perfume, Ali, ó, se você viu? for lá pra ver perfume, você não sai sem comprar, não. Eu Não, nem é. vou, porque eu compro, então eu já não vou. Sim, Lá você não escapa. Mas ela manda os aluri pra mim, tá? Qual que foi o presente que o Felipe mandou pro Roberto, que ele falou? Eu vou Você- contar pro Nossa. Felipe. Eu falei, você Felipe, queria comentar? o seu sogro vai vir aqui, então você sempre deu um tá vendo? presente pros convidados, você Vai vai vendo dar um aí. presente pro Roberto. O que você vai dar pra ele? Ele falou assim, o maior presente do Roberto sou eu na vida dele. Eu falei assim, Deus do isso se céu. você é o maior karma na vida do Roberto. Ô, Roberto, eu vou falar pra você, você tá bem de presente. Ó, hein, a bicho? verdade é o Pelo amor de seguinte: temos que perdoar, segundo a Bíblia, 70 vezes 7. Então não tem como. Você vai perdoar ele. Tem que perdoar sabe? ele, não tem jeito. Tá acabando os perdão, Ó, meu tem Felipe, outro fica presente. vendo? Nossa, 70 vezes 7 chega no final. É um mimo pra vocês só lembrarem, tá? Vocês colocar lá na que vocês estantezinha. participarem. Nossa, Gente, muito obrigada. eu fui no Aí, Casecast. Roberto. Eu fui. Aí, ó. É isso aí. Ó, que legal pra vocês aí. Vocês também merecem. Aí, muito legal, tá bom? Quero Aí. agradecer. Posso dar um agradecimento já Claro. ou depois? Não. Depois, deixa só a Cláudia Ah, falar. então tá. Vai, Luiz, Cláudia, agora fala. fala. Não, eu vou Livro. falar aqui do livro, né? O Poder do Não. E eu tenho na capa o farol, né? Eu escolhi essa capa porque o farol, ele ilumina, né? Ele traz, assim, a direção para aqueles que estão em alto mar nas tempestades, né? Então, quantas pessoas estão passando dificuldade, tempestades, que o farol possa iluminar, trazer, né, a direção certa. E o nosso grande farol realmente é Deus, tá? É Jesus, é Ele que nos dá a direção através da palavra dEle, através das experiências que Ele vai nos dando para a gente poder passar para outra pessoa, tá? Então fica aqui, ó,
O Poder do Não para vocês. Muito para obrigado. o Bruno, muito presente. Para o Marcelo, Obrigado. para o Álvaro, viu, Aí, Álvaro? Álvaro, ó. Obrigado. Aí, eu também. Eu vou deixar aqui para tem mais uma pessoa que eu sei que Paulo, trabalha com Paulo e vocês, Paulo tá? também. Tem o Paulo. Então lembrei de vocês. Muito obrigado vou pelo deixar presente. aqui. Vixe, a gente agradece muito. Pessoal, você que ainda não leu, Tá Poder na, do Não. Vou colocar pertinho na câmera. na ali, ó. Amazon tem. Na Amazon. A Amazon tem online, né? Na Amazon e na Americanas. Você entra na página das Americanas, você compra lá Na online. própria, né? na Americanas, e também, na Amazon, se quiser na entrar em Editora contato Viseu, no direct, no no direct. link meu é só clicar lá, Clicar chique e já no é. Instagram, Manda lá né? no Instagram. Mas tem na Cláudia Americanas e no Amazon. Egorzoni, Na Amazon tem para isso. comprar a gente vai rapidinho. deixar as redes sociais de vocês. Isso, ótimo. Né? E Beleza. já falando Link. também do livro. Então, o Poder do Não. E você sabe que, só para dar se fala spoiler, né, do Spoiler. livro, Isso. tem uma que eu estava pensando da questão do empreendedorismo, que tem esse livro é para o empreendedor. Sim. Tem uma das histórias aqui, bem rapidinha, a história de um fazendeiro. Olha que coisa louca. Ele queria vender a sua fazenda porque ele estava muito desgostoso de tudo, nada estava legal. Essa história é conhecida. E ele não gostava, estava desacorçoado, como diz, né, por aí, né? Ele não estava muito legal vendo e falou para o cara, olha, falou para um corretor, né? Sim. O corretor, vende aí para mim, que eu não quero mais, porque isso aqui só está enchendo o saco, não sei o quê, reclamando demais. Aí o corretor falou, beleza, então vou fazer um anúncio, o senhor fica tranquilo, nós vamos ver se a gente vende para o senhor aí. Tá bom. Sim. Passou no outro dia, ele pegou o jornal do anúncio, olhou o jornal, fazenda disso, produção disso, onde tal, o sol nasce onde o para sol esse nasce para um lado, lado, tem um rio, lago assim, é. tem a casa assim, assado, e faz isso aqui. Ele falou assim, foi lá na imobiliária. Lá na imobiliária Versace. Aí ele falou assim, ó, suspende a venda. Não quero vender mais. Porque isso aqui é o que eu sempre quis na minha vida comprar. Está suspensa a venda. E eu tenho. E eu já tenho e eu não sabia. Entendeu? É isso aí. É por aí, Eu tenho e eu não sabia. Exatamente. Não dá valor do que tem. Exatamente. Então esse é um dos que está escrito aí. Tá bom? Muito Maravilhoso. legal. Vamos ler. Você queria agradecer? Cara, quero agradecer vocês mais uma vez, né? Agradecer quem teve a paciência de estar até agora escutando a gente. Mas acho que foi legal, acho que é muito bacana, eles jovens se dispõem, né, a estar aí mostrando um pouco da história. Né? E eu quero que um dia também, você que está vendo aqui, sonhe de estar um dia aqui, né? Porque nós não somos nem diferente em nada de você, muito pelo contrário, somos todos iguais e desejo que você um dia também conte a sua história, não importa que a sua história se é de empreendedor ou se não é de empreendedor, mas eu acho que todos nós somos empreendedores. Isso. Todos nós somos empreendedores. E que também o seu público, né, que vocês consigam aí projetar, porque isso aqui vai para o mundo todo, né? A gente não tem mais agora, o que a gente falou aqui vai para o mundo todo. Então, onde você estiver aí, minha gratidão por você estar escutando e que Deus te abençoe e que você realize os seus sonhos, como nós conseguimos realizar os nossos sonhos e ainda tem mais sonhos para realizar, que você também, é o meu desejo, que Deus te abençoe, tá bom? Obrigado. Muito legal. Maravilha. Agora eu Isso queria aí. agradecer. Nós gostaríamos de agradecer o CaseCast, a presença de vocês. Vocês são um casal muito inspirador para todo mundo. Então, Obrigado. Mega história. eu já sei um pouquinho da história de vocês, porque a Carol tá vivendo ali todos os dias, então a gente já Verdade. sabe. Mas a gente fez questão de trazer vocês aqui, porque eu acho que mais gente merece saber disso. Muito E obrigada. como o CaseCast é cases reais para pessoas reais, Sim. vocês são realmente pessoas reais, trazendo vários cases aqui. E com certeza, quem está vendo isso hoje vai conseguir levar para a vida e tirar alguma coisinha. Né? É o Amém. É isso que o aí. Roberto falou. Se a gente Isso aí. conseguir atingir uma pessoa e Tá conseguir ótimo. agregar, Fizemos não adianta a- nada ter 1 milhão de fizemos a- visualização. Se a gente mudar a vida de fizemos, uma, fizemos a nossa parte. A gente já fez a nossa parte. É isso É aí. verdade. Então a gente agradece muito o tempo de vocês. Foi um Obrigada. episódio sensacional, não foi? Eu não vou isso. falar que superou minhas expectativas, já estava alta minhas expectativas, eu já sabia que ia ser muito bom. Eu confesso que eu não conhecia tão bem quanto o Marcelo. Conhecia, né? Assim, da Odonto Company, mas conheço o Gabriel, que vejo muitos vídeos dele, né? Assim, na empresa, no trabalho. Mas assim, agradeço de coração a presença de vocês aqui. Eu acho que vocês têm uma conexão diferente, que um fala, outro complementa, né, o outro. Então você vê que é um casal que tem uma união diferente. Então assim, por todos os casos que vocês contaram, Deus sempre fez algo diferente. A gente fala, fecha uma porta e abre uma janela. Às vezes eu acho que não, às vezes fecha uma porta um pouquinho menor e abre uma porta um pouquinho maior. Então dificuldade todo mundo tem na vida, vocês passaram por isso, Sim. problema de saúde, problemas financeiros, que é a questão do empreendedorismo e tudo mais.
E vocês hoje deram um show da questão do case real, falando da história de vocês. Então, o nosso muito obrigado. Tenho certeza que o Paulo deve estar, que não está aqui hoje com a gente. Gostaria muito de exatamente. estar. Gostaria muito de estar aqui hoje. Um abraço, Paulo, para você também. É isso aí. E a gente queria agradecer de coração a presença de vocês aqui. Muito obrigado. E agradecer quem está Obrigada. acompanhando a gente também. Exatamente. Não esqueça de ativar o sininho aqui no YouTube. Segue a gente. Compartilha esse vídeo para mais gente poder ver. E se quiser, né, seguir nós, Dr. Roberto, o meu é Dr. Roberto Fernandes, né? No Instagram, né? E o meu é Cláudia E. Gorzoni, né? Que é o nome. Que vai estar aqui embaixo. Vai dar link. Ah, Isso, então né? é Que só vai você. estar aqui Ficou mais fácil. É Não, só vai estar aqui Vai embaixo. estar aqui embaixo na descrição. Essas É só modernidades, clicar, só né? clicar, Essas que já vai modernidades. direto. E se alguém quiser, de repente, tirar alguma dúvida, Marcelo e Bruno, gente, pode chamar lá. A gente Entra está no direct, sendo isso aí. da nossa, né? A gente conseguir te ajudar, nós estamos aqui. Por favor, estamos Tá bom? aqui. Tem o Tamo nosso aí pra no direct poder também. ajudar Fica aí. à disposição para poder conversar. É isso É aí. isso aí. Então é isso aí. Muito obrigado. Obrigado você que acompanhou a gente até agora. E mais um CaseCast. Valeu. Valeu, Muito galera. obrigada. Obrigado.